está de volta com mais um episódio. Tá feliz, Cardoso? Como é que você tá, cara? Me conta. Cara, eu tô relativamente feliz porque no momento que a gente tá gravando esse programa aqui, que é qualquer momento, porque, né? Estamos gravando hoje, estamos gravando ontem, estamos gravando semana que vem, no futuro, no passado, no presente, não sabemos. Mas, nesse momento eu tô feliz porque eu tô vendo um relógio aqui na minha frente que tá dizendo que faltam 2 dias e 43 minutos pra eu jogar Indiana Jones e o Grande Círculo. Que com certeza vai ser o GOT desse ano. Vai, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida de que sim. Na verdade, esse programa tá saindo em janeiro, hein? O que tem? É o GOT do ano passado, no caso, né? Não, pô, ele vai ganhar o GOT do ano corrente agora, 2025. Porque ele vai ser lembrado na próxima premiação da Game Awards. Ah, sim, com toda certeza. Isso daí é demais. É impossível ser esquecido. Mas eu quero saber como está Marcelo de Vinícius, um homem de voz macia. Voz macia. Eu tô bem porque no momento que a gente tá gravando isso, foi um dia em que o nosso Barcelona goleou no Campeonato Espanhol, mas ao mesmo tempo tá uma semana turbulenta, que é a mesma semana em que eu serei padrinho de casamento no final de semana. Olha aí. Cara, pra mim era simplesmente vestir uma roupa social e ver os noivos, tipo, prometendo sua união, etc. O amor é lindo, vamos comer. Só que é tanta burocracia e tanto detalhezinho, sabe? De coisa que ninguém vai lembrar daqui a uma semana, que eu tô achando meio coisado. Meio coisado. Eu tenho uma curiosidade aqui, Marcelo, para sanar. Diga-se. Eu acho muito curioso que você sempre fala do Barcelona, mas você raramente fala do São Paulo, né? Que é o seu time de infância no Brasil, etc. Você é mais Barcelona do que São Paulino? O futebol brasileiro me deu uma desiludida, né? Principalmente quem cresceu nos anos 90, ver o que ele virou nos últimos 15, 20 anos me deu uma brochada forte. É claro que ainda acompanho, eu vibrei muito quando ganhou a Copa do Brasil e tudo mais, mas é muito pela minha relação com a minha família, né? O time que eu parei pra assistir e realmente fui tomado pela paixão foi o Barcelona. Fascinante. Fascinante também é a presença de Tainá Garcia, que tá aqui quietinha, mas eu quero saber como é que ela tá. Tá bem, Tainá? Eu tô bem. Sou pessoa simples. Eu tô feliz só pelo fato de que já não tá mais tão calor infernal na minha cidade. Podendo dormir sem um ventilador. Pra mim, isso é um sonho. Nesse momento tá chovendo aqui, uma chuva fraca, e é o suficiente pra afastar o calor terrível do Rio de Janeiro. Sim. Que agrada apenas ao coração de Marcelo de Vinícius. O Marcelo é engraçado, né? Ele ama calor, mas se mudar pro Rio de Janeiro pra passar calor, ele não quer, né? Incrível isso. Pô, eu não tenho a malícia, a malandragem, o ir e vir pra sobreviver no Rio de Janeiro. Isso aí é com vocês. Ah, isso com certeza. Cara, mas quem sobrevive a São Paulo sobrevive a qualquer coisa, né, cara? Será? É verdade também. Tem isso. Todo mundo tem razão nesse podcast, menos o Marcelo. Uma coisa é fato. Todas as vezes que eu... Não precisa ser no Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas todas as vezes que eu fui pra linha do mar, pra altura da maresia, todos os meus problemas respiratórios foram sanados. Eu deveria estar morando perto da praia. Então, Marcelo, eu queria te informar que o problema não é a linha do mar, o litoral e não sei o quê. O problema é que em São Paulo a gente respira gás carbônico, porque não tem uma árvore nesse lugar, não tem um verde, não tem nada, só tem gás carbônico sendo tacado pra dentro. E eu tô no pulmão do mundo, né? Que é o centro de São Paulo. Exatamente. Terrível, mas uma coisa que o Cardoso falou agora há pouco que chamou a minha atenção foi que todo mundo tem razão nesse podcast. Menos o Marcelo. Bom, aí fica aí pra interpretação da nação Upper, mas uma coisa eu sei que não pode ficar pra interpretação, Cardoso, que é a lista que iremos compartilhar hoje, pois ela não é uma lista interpretativa, ela é uma lista ela é definitiva. Matemática. Matemática pura. Exatamente, porque hoje falaremos dos melhores jogos de 2015, você aí que não leu o título do episódio, simplesmente clicou automaticamente, é sobre isso que a gente vai falar, apesar de não parecer. Mas, Tainá, Diga. por que a gente tá fazendo de 2015 agora? Ah, porque fechou aí uma década, né? Exatamente. Esse episódio vai sair em janeiro, então 10 anos, uma data redondinha aí pra relembrar um dos melhores anos de jogos aí, na minha opinião. Muita coisa legal que saiu em 2015. É um bom ano. Você acredita que eu tava com essa dúvida? Que dúvida? Por que a gente tava gravando? Não, eu cheguei aqui pra gravar pensando, por que 2015? Será que é porque é um dos números de Lost? Não sei, eu acho incrível que o Marcelo, ele tem esse questionamento quando ele já vai gravar. Não é quando a gente decide a pauta, conversa sobre ela, debate os jogos e não sei o que. Ele tem essa dúvida agora, na hora de gravar. Ele, pô, por que eu tô fazendo isso mesmo? Bacana. Estamos aqui pra ser feliz. Entendi. Viva 2015, oba! Mas o ano de 2015 tiveram muitas coisas, algumas coisas felizes, algumas coisas tristes e muitos jogos de videogame, como a Tainá falou, alguns jogos excelentes que a gente vai relembrar aqui na nossa lista, que é a lista definitiva. Logo depois do Zabuzeta meter um corte musical aqui pra gente entrar no assunto, tocando uma canção de 2015. Cara, eu jurava que você ia falar logo depois dos reclames do Plim Plim. Eu fiquei
Fiquei muito triste agora. Poxa, amigo, eu fico muito triste de decepcionar você e te causar tristeza. Que tristeza. Deixa eu conferir aqui músicas de 2015. Meu Deus, Camarote do Wesley Safadão. Pô, eu tenho uma. Ah. Wiz Khalifa, See You Again. Essa aí foi a música que marcou 2015. Como é que é essa música? Eu não sei. Ué? When I see you again. Credo. Essa música parece Imagine Dragons, né, cara? Cruz credo. Não, cara, essa música aí, ó, marcou gerações porque tem duas coisas nessa música aí. Tem a morte do Paul, do Velozes e Furiosos, aquela cena icônica do Vin Diesel e ele indo cada um pra um canto enquanto toca essa música. E também marca a geração de jovens que lembra daquela menina cantando Isolados, Isolados. Meu Deus do céu. Então, Zabuzeta, bota Isolados aí pra tocar. Não, eu acho que a gente nem precisa pedir pro Zabuzeta colocar. Eu diria pro Cardoso cantar aqui mesmo e é isso. Exatamente, tem razão. Boa. Perfeito, Tainá. Então vamos lá. Então já é. Aí o Zabuzeta vai botar o que eu acabei de cantar, né? Aí pronto. Exatamente. Só que com fundo, tipo de karaokê, tá ligado? Exato. Posso fazer uma menção honrosa? 2015 foi o ano de Bang, da Anitta, que foi um acontecimento quando saiu. Como é que é essa aí? É aquela... Acabou a música. Não, peraí. O quê? Continua, eu não peguei. É só usar a buzeta por isso 3 vezes seguidas que já tá bom. Não, mas a buzeta não tá aqui agora. Eu queria ouvir você falando pra eu poder lembrar. Ela diz... Ela diz... Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Aí começa... E o verso se repete 5 vezes, se não me engano. Sensacional. Eu já conhecia a música, mas eu queria ouvir o Marcelo cantando um pouquinho. Eu achei que ele fosse cantar no ritmo. Não, o Marcelo, ele gosta de declamar, né? É verdade. Eu já percebi, isso é um poeta. Cara, essa é muito forte. Te dizer que eu sabia a coreografia, hein? Já esqueci. Ah, você vai ser obrigado a reaprender, gravar um vídeo e mandar no grupo secreto. Claro. Tá prometido, hein? Que bom que o podcast é suave. Dizem por aí que não, né? Que bom que a gente tem o Instagram, né? É verdade. Vamos lá. O ano de 2015, Cardoso, por incrível que pareça, já tem 10 anos, cara. Caralho, tô ficando velho. O que você tava fazendo em 2015, cara? Caralho, não faço a mínima ideia. Em 2015, eu tava começando o meu primeiro e único trabalho de carteira assinada. Foi quando eu entrei no meu trabalho de CLT. Olha só, saudade? Porra, sinto muita falta. Férias, 13º. Coisas tão básicas, né? FGTS, feriado, porra. 13º. 8 horas por dia, 13º. Hora extra. Hora extra, que saudade. Pois é. Quer dizer, hora extra a gente segue fazendo, né? A gente só não sabe recebendo pra isso. Só que não recebe pra fazer. Pois é. Mas em 2015, além do Cardoso estar com a sua carteira assinada, várias coisas aconteceram, né? A gente teve a Blizzard comprando a King, a desenvolvedora do Candy Crush, né? O jogo que é o terror das vovozinhas. Kojima tava saindo da Konami. Olha só quanta coisa marcante, né? Teve aquela reestruturação do YouTube que começou a tirar dinheiro dos YouTubers lá com a Machinima e aquelas... Como é que era o nome disso? Eles chamavam isso de network. Network, exatamente. A gente trabalhou numa network também. É verdade. Teve um momento muito triste também, né? Que foi a morte do Satoru Iwata, o então presidente da Nintendo na época. Cara aí que mudou muito a forma da Nintendo operar, né? Muita criatividade e tal. Essa doeu. Principalmente não só pela influência dele, mas que ele morreu novo, né, velho? Morreu novo, né, cara? É verdade. E o cara era sinistro, né? Não era só um figurão de terno e gravata, né? Ele era um cara que entendia muito bem a videogame e a Nintendo, principalmente, né? Foi muito triste mesmo. Mas, Tainá, o que você tava fazendo em 2015, você lembra? Cara, eu acho que eu tava estudando pra concurso público. Meu Deus. Foi o período obscuro da minha vida, assim. É que, assim, todo pai quer que o filho tente concurso público, né? Eu também tive essa época. E aí, por influência dos meus pais, eu tava tentando estudar pra concurso público. Mas isso durou, tipo, 1 ano e meio, por aí, pouco tempo. Pô, Bantana, vou te falar. Diga. Hoje, eu viraria pro Cardoso do passado e ia falar, pô, estuda pra concurso público, cara, pelo amor de Deus. Eu já pensei isso também. Faz isso da tua vida, não. Não vai jogar videogame, não, cara. Vai estudar pro concurso público, pelo amor de Deus. Só que eu já pensei isso também. Mas, assim, naquela época eu falei, cara, isso não é pra mim. E aí, no ano seguinte, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. A partir daí, as coisas andaram por um caminho bem diferente. Repare que ela não disse melhor, ela disse diferente. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Eu falei que eu cheguei a pensar, né? Que, pô, se eu tivesse feito concurso público. Mas todo mundo teve esse período da vida que flertou, né? O Daniel pensa em fazer concurso público absolutamente todos os dias da vida dele. Todos os dias da minha vida. Cara, ele me manda mensagem assim do nada.
porra, e se eu fizesse tudo com curso público? Pô, cara, não é uma má ideia, não. É assim, eu já trabalhei em... Olha só, épocas obscuras. Eu trabalhei numa escola pública. Eu trabalhei como terceirizado numa coordenação de uma escola pública grande que tinha lá no bairro onde eu morava. Trabalhei por um período curtíssimo de tempo e foi aquela coisa tipo... Meu Deus do céu, isso aqui não é pra mim, sabe? Eu não quero isso pra minha vida e tal. As pessoas muito felizes trabalhando lá e tudo mais. Era um emprego estável pra muita gente ali. Não era concursado, né? Era terceirizado. Mas ainda assim, a galera que tava lá há muito tempo. Eu poderia ter ficado lá, né? Mas aí eu tinha trancado a faculdade, aí depois disso eu voltei. Transferi, aí eu fui fazer cinema e tal, e aí eu me fudi. Mas enfim, eu podia ter ficado lá na coordenação. Muito bonito. Talvez eu estivesse muito bem. Ou não, né? Mas e você, Marcelo Vinícius? Você tava arrepiando dançando na rua? Cara, acho que sim. 2015 foi um ano que eu ressurgi, que eu renasci das cinzas, porque 2014 foi muito macabro na minha vida, muito por conta do meu emprego na... Pode falar o nome da empresa? Pode. Acho que uma das piores experiências profissionais que eu tive na vida foi quando eu tava na IBM, e eu saí da IBM no final de 2014. O bagulho era em Santo Amaro, né? E eu morava no Jaçanã. Eu passava 2 horas pra ir, 2 pra voltar. Fora o trabalho em si, que era super precarizado, então não tinha energia pra mais nada. 2015 eu tava voltando a ser feliz. Dançar, jogar videogame, ver a luz do sol, assim, foi muito bonito. Eu usei a minha rescisão, né? Usei meu FGTS pra comprar um Play 4. E tava radiante nessa época. Que bonito. Vocês lembram de alguma outra coisa dos videogames aí que vocês querem comentar? Antes da gente entrar nos jogos? Nessa época, eu era muito desligada de videogame, inclusive. Porque videogame sempre foi um hobby caro, né? E então teve uma época da minha vida ali que eu não consegui jogar as coisas que estavam saindo e tudo mais, porque tava muito caro. E na época eu não tinha como comprar nem nada, e acabei me afastando bastante. E além de fazer concurso público, eu escrevia sobre cinema. Era uma taina completamente diferente. Minha nossa. Doideira. Sim, era cinéfila. Olha isso que horror. Eu não sei o que é pior, amiga, se é gamer ou é cinéfila, confesso. Então isso que eu ia falar, já não tô muito melhor hoje em dia também. Era uma taina completamente diferente. O que eu lembro de mais impactante no rolê games é que a gente tava vindo de uma E3... Tinha E3, hein? Pra vocês terem uma ideia. A gente tava vindo de uma E3 bem frustrante da Sony em 2014, e a conferência da Sony de 2015 foi um bagulho de manual, assim. O Twitter veio abaixo, todo mundo morreu do coração, foi um combo de só paulada. Se não me engano, era The Last Guardian voltando a aparecer, Shenmue 3, que veio como um grande impacto, né? Depois o jogo não foi tão falado, mas acho que ele existir e ser mostrado ali foi muito impactante. E o remake de Final Fantasy VII, que foi, acho que o ponto, não só o ponto que a internet veio abaixo, mas era o ponto de maior decepção de 2014, que parecia que eles iam anunciar e era aquela versão meio que remasterizada do original pra Play 4, sabe? Desses dois aí, eu lembro do Last Guardian mais ou menos, dessa época, assim, mas eu me lembro do Shenmue porque era o lance do financiamento coletivo, né? Os fãs, eles apoiaram de forma absurda, assim, foi uma época que os estúdios começaram a entender que o financiamento coletivo podia ser um lance. E sabe também, Dan, quem entendeu que o financiamento coletivo é um bom caminho pra gente conseguir financiar projetos incríveis? Quem, Cardoso? O Up. Olha só. Então, galera, acessem aí orelo.cc/up-podcast e apoie a gente lá. O seu apoio é muito importante para que a gente continue fazendo esse trabalho incrível aqui e para que a gente continue fazendo mais listas que são matemática pura, porque a internet precisa disso, porque sem as nossas listas eles não conseguem ter pauta para publicar em site. Certo, Tainá? Sim, isso aí que você disse. Então é isso. A Tainá agora, ela virou agente dupla, né? Ela é a jornalista redatora, mas ela também tá na origem das pautas. Exato. Existe a lavagem de dinheiro, existe a lavagem de conteúdo. Ela cria o conteúdo sobre o qual ela vai escrever depois. Ela é a fonte da própria notícia que ela mesma vai escrever. Olha aí. Sim, é um Inception jornalístico. Olha aí. Fantástico. Então, apoia o Up. Alguém perguntou o que o Dan tava fazendo? Pô, o Dan falou, pô. O Dan falou que tava trabalhando numa escola é verdade. pública. É. E que depois foi fazer cinema e a vida dele foi arruinada completamente. Exatamente. Qual era o seu nick nessa época? Era Filma Dan? Não. Cara, pior que em 2015 eu acho que ainda não era Jogadan, sabia? Acho que o meu canal eu criei em 2016. Mágico. Jogadan não existia. Nessa época você era metadan, porque você era metaleiro nessa época. Não, eu nunca fui metaleiro. Já foi metaleiro, sim. Não, eu nunca fui metaleiro. Já foi metaleiro, sim. Eu já gostei de metal, mas eu nunca fui metaleiro. Já foi metaleiro, sim. Não, cara, eu nunca fui metaleiro, cara. Eu tenho imagens que provam que você já foi metaleiro. Como é que é essa imagem? Porque eu não tenho, eu nunca fui metaleiro, não, cara. Eu vou mandar lá no grupo nesse momento a imagem do Daniel metaleiro. Lá vem. Se ele não tiver com 3 metros de cabelo, eu vou
ficar muito decepcionado. Tô com medo da imagem, que eu não sei do que você tá falando. Tô com muito medo. Eu só não lembro de que eu salvei, peraí. Eu literalmente abri o grupo e tô assim, olhando pro celular. Eu tô... Os 4 olhando pro celular. Aí, ó, tem cabelão. Fala dele. Eu não era metaleiro. Porra, vai dizer que essa cara aí não é uma cara de metaleiro, rapaziada. Não, cara. Eu era o que os jovens chamavam de grunge, cara. Era assim. Você tá com total vibe música celta, na real. Pelo amor de Deus. Exatamente. Com certeza você remou o navio imaginário no teu quarto. Eu achei que tá meio estudante de TI. Nossa, piorou ainda mais a situação. Caralho, que mas tristeza. o estudante de TI e o metaleiro são muito próximos ali, cara. São. Pra separar um do outro ali é uma linha tênue. Só que tem o cara que eu acho que é o mais socialmente ativo, né? Que é o metido a transudo, que ele começa a entrar nesses rolês de som elfo, gaita de foles, música celta, Senhor dos Anéis e tal. Pô, mas eu vou te falar uma coisa, ô Marcelo, você não vai ficar chateado. Diga-se. Outro dia eu estava caminhando pelo Parque Ibirapuera, né? Um dia normal, eu estava caçando meu Pokémon. E aí eu olho pro lado, tinham 2 marmanjos do meu tamanho, assim, mais ou menos, cara, grandão, vestido de cavaleiro medieval, se batendo com espadinha de madeira, pô. Por que eu ficaria chateado? Porque é um tipo de coisa que eu só vejo em São Paulo, mano. Não existe outro lugar do planeta que isso acontece, pô. Não fica chateado, cara, por favor. Não fica chateado não, cara. Porra. Tá bom. Vamos falar dos jogos, pelo amor de Deus. Vamos. Cara... Mas, Marcelo, não fica chateado, não. Não fica. Por favor, Marcelo. Não leva pro coração. Por favor, Marcelo. Eu sei que você bate continência aí na rua e tal, mas, pô, eu acho que a espadinha já é outro nível, né? Eu sei que você bate continência pra cavaleiros medievais também, porque, né? Era o militarismo da época. Agora o Dan sabe o que é forjarem um fato sobre o seu passado e irem forçando o efeito Mandela. Não, mas aí, peraí. Você tá tentando pegar uma história aí que não tem a profundidade de uma pessoa dizer que estava emocionada ao bater continência para Hideo Kojima, entendeu? Eu nunca disse Cara, isso. você disse isso, Foi cara. essas palavras que você usou, cara. A Tainá tá aqui de prova que foram exatamente essas palavras que você usou. Cara, o bom é que tá gravado, né? Que Deus abençoe a tecnologia. Deus sabe de todas as coisas, mas... 20 minutos de gravação, a gente não chegou nem na lista aí. Não chegamos nem na lista, mas a gente vai entrando agora na lista. Você que tá chegando agora, que tá conhecendo o Up nesse momento, fique sabendo o seguinte, tá ligado essas listas que você clica aí, você joga no Google lá, né? Melhores jogos do Play 2. Aí você vai ver lá a lista, top 10 jogos do PlayStation 2. Esqueça esse tipo de lista a partir do momento que o Up faz uma lista aqui como essa de melhores jogos de 2015 que a gente vai fazer a partir deste momento que nós montamos a lista definitiva que apaga todas as listas que existem no planeta Terra. Correto, Cardoso? Correto. Não existe mais nenhuma. Tanto que a gente postou uma lista, eu vi isso no grupo secreto hoje. A gente postou uma lista no passado, que eu não lembro de qual ano que era, mas 2014, sei lá, 2004, não sei. E o The Verge, sei lá, veio falar sobre o ano de 2004, que ele foi incrível, não sei o que, nananana. Aqui, ó. Rewatching the 2004 Spike TV Video Game Awards. E eles postaram, tipo assim, 2 dias depois que a gente postou o nosso. Então, assim, até a mídia internacional mama o Up. Então, a nossa é definitiva. Exatamente. Mas aí, como faz, né? Cada um monta aqui a sua lista pessoal, e aí, através de uma fórmula puramente matemática e infalível, a gente faz ali os nossos cálculos, a gente passa dias, às vezes semanas, fazendo esses cálculos. Meses, né? Algumas meses, né? Até finalmente chegar no resultado final, que é o nosso top 10 melhores jogos aqui. De volta aí 10 anos no passado, nesse ano incrível que foi 2015, eu estou ansioso por essa lista. Boa. E estou ansioso pelas palavras de Marcelos Vinícius. Vamos começar com a lista? Bora. Então tá. Então, Marcelos Vinícius. Qual é o nosso 10º lugar, cara, da lista? O 10º lugar tá em 10º porque ele é o camisa 10 dessa lista, que é ninguém menos que Rocket League Foguete Não Dá Ré, que é o subtítulo oficial desse. Pior que, nesse caso, Foguete Dá Ré sim. Então é Rocket League, Foguete Dá Ré sim. Beleza. Esse jogo, ele tá na sua lista bem alta, né? Você gosta muito desse jogo. O Marcelo sempre que pode fala sobre ele. E acho fascinante que o jogo que vai vir depois é melhor do que esse, né? Afinal de contas, ele tá na frente da lista. Ele é melhor, mas no momento vamos nos atentar ao Rocket League. O que é Rocket League, Marcelo? Cara, por que você gosta tanto? Rocket League é provavelmente uma das premissas mais tontas da história dos videogames. E você junta meia dúzia de maluco num escritório e eles conseguem transformar isso em poesia. São carros jogando futebol com uma bola gigante. Esses carros não são pilotados por ninguém, esse mundo não faz nenhum sentido. Ele simplesmente existe em torno desse conceito de um monte de veículo jogando bola, tentando fazer gol um no outro. E você pensa, nossa, que tremenda bobagem. Talvez sim, mas
eu não sei nem dizer em palavras o quão bonito e o quão mágico é Rocket League. É tranquilamente a melhor experiência que eu já tive no multiplayer online, só que isso não quer dizer muita coisa, porque eu não costumo jogar muitas coisas online, mas ele é um jogo que ele é muito simples, não do ponto de vista de mecânicas, mas eu acho que do ponto de vista de introduzir a ideia do jogo pra alguém. Tipo, aqui acelera, aqui é o turbo, aqui pula, você tem que fazer gol ali, seu time é de tal cor. É muito fácil de explicar do que se trata Rocket League e introduzir alguém na bagunça. E ele parece muito um party game, né? Jogo de festinha, bem desses que a Nintendo costuma fazer. E eu acho que talvez eu gosto tanto dele, porque assim como Smash Bros, que também é muito visto como um party game, beleza, você entende a premissa em 30 segundos, mas você pode dedicar a sua vida inteira pra polir a fina arte de jogar aquele troço. Porque ao mesmo tempo que Rocket League é simples, ele é difícil para um cacete. Quando você tá começando a jogar, acho que o mero fato de acertar a bola já faz as pessoas comemorarem. Eu já vi isso acontecer várias vezes nesses multiplayer de sofá, assim, Joe, vamos jogar isso aqui e tal. E a pessoa tá rachando o bico, ela acerta a bola, ela comemora, assim. Tem esse nível e tem um nível em que as pessoas literalmente voam no ar, conduzindo a bola como se a gravidade não existisse. E conduz ela praticamente por telepatia no ângulo do gol, assim. Justamente por isso ele virou um fenômeno, né? Enquanto e-sport, eu lembro que ele teve um pico ali de 20 milhões de jogadores ativos, o que é bizarro. Absurdo. Um jogo feito por, se não me engano, menos de 15 pessoas. E eu acho ele incrível. É muito fácil entrar em Rocket League. Ele é viciante, mas também é muito fácil sair sem ter contato com a maioria das nuances que ele tem, né? Mas quanto mais você aprende o pro play do jogo, eu acho que mais mágico ele vai ficando. E mais você pensa que absurdo que esse bando de lunático se dedicou tanto a polir um jogo de veículos batendo numa bola gigante. E é o tipo de coisa que eu acho maravilhosa, assim. Eu lembro de uma vez que eu fiz um gol, a primeira vez que eu consegui fazer um gol voando, de eu deliberadamente pular em direção à bola, virar o carro no ângulo correto e a bola ir pro gol, eu me senti igual o Rivaldo fazendo aquele gol de bicicleta de fora da área, assim. Parecia que eu era o ser humano mais poderoso do universo. Acho que um jogo de videogame conseguir causar isso em alguém já é digno de nota. Isso eu tô falando da época de 2015, né? Eu joguei bastante na época que ele saiu, porque ele saiu na Plus, mas eu acho que a época que Rocket League mais me marcou foi na pandemia. Já falei dessa história aqui algumas vezes, mas minhas noitadas de Rocket League no Discord foram em boa parte responsáveis por eu manter a sanidade, principalmente no final de 2020, começo de 2021. Acho que o jogo me marcou bastante também por isso. Cara, eu joguei bastante Rocket League, principalmente no lançamento, assim. Aí eu lembro que eles depois foram fazendo parcerias, né? É que eu acho que uma coisa importante é que os carros, eles parecem carrinhos Hot Wheels, né? Passa uma vibe dessa, assim. De chapéu. É, tem como ser chapéu. Eu lembro que tinha como colocar um dadinho, tipo, de 20 lados, aqueles de RPG, né? Em cima do carro e tal. Eu joguei bastante por um tempo, fiquei bem fissurado, assim, mas depois de um tempo eu acho que eu larguei. Eu lembro que eu cheguei a voltar em algum momento que um amigo tava jogando e me chamou, assim, bem próximo do lançamento, mas depois eu acabei parando, assim. Depois eu fui saber que ele tinha um cenário até competitivo, né? Chegou a ter campeonato de esportes, assim, né? De gente se profissionalizando pra jogar a parada, se não me engano. Tem. Cara, eu cheguei a pegar mais do que ouro, né? Não lembro se é platina, acho que é platina. Tipo, bronze, prata, ouro, e eu tava começando platina, naquele ponto eu já achava muito difícil de ganhar qualquer partida, assim. Eu era carregado na maioria das vezes. Quem é bom nessa desgraça é insuportável, assim. Doideira. Inclusive, uma pergunta só. É que eu nunca joguei Rocket League, mas eu tenho um interesse. Ele era pago, né? E daí depois de um tempo que ele se tornou gratuito. Por acaso ele tem alguma diferença desde que ele se mudou, tipo, pra ser gratuito? Porque, por exemplo, Overwatch, pra mim, o modelo ficou horrível. Mas o Rocket League, ele mudou, assim, depois que ficou gratuito? Ele ganhou um foco muito grande nesses passes de temporada e uns modos que também são sazonais que eu acho que eles não são tão bons. Eu não sei até que ponto isso é responsável pela popularidade do jogo ter caído um pouco, né? Ele não tá mais naquele pico, igual eu que falei, de 20 milhões e tudo mais. E, teoricamente, seria o contrário, né? Quando você deixa o jogo gratuito, ele tende a subir de popularidade. O que eu notei de diferença foi mais esse foco excessivo em achievements de passe de temporada, que normalmente valem umas coisas meio redundantes, assim, tipo cosméticas, né? Efeito de gol, chapéu, efeito de turbo, esse tipo de coisa. Mas eu não senti uma grande mudança no jogo base, do ponto de vista de, sei lá, física, mecânicas, nem nada nesse sentido. Cara, mas só um comentário sobre um negócio que você falou, que não necessariamente o jogo ficar gratuito, o jogo fica melhor, né? Não. Natural é você esperar que ele vai ter um pico de popularidade ali, mas manter esse pico de popularidade já é outra parada, né? Cara, que eu acho que é mais ou menos o que acontece com Overwatch.
Overwatch, assim. Eu acho que tem um fluxo de jogadores ainda entrando pra conhecer, pra jogar, pra dar uma chance, cada vez menor, mas muita gente saindo também, né? Porque o jogo, como a Tainá já falou, como eu já falei aqui, a gente já falou várias vezes, se tornou bem complicado, assim. Bem difícil de defender. Eu acho que a maior diferença de Rocket League pro Overwatch é que Rocket League foi lançado com expectativas muito baixas. Ele é até meio parecido com Fall Guys nesse sentido. Os caras usaram a PS Plus e confiaram no boca a boca. Funcionou nos dois casos, né? Foi um lance meio o que vê é lucro. Eu fico triste que eu achei que o Cardoso ia explicar porque ele odeia Rocket League e ele tá quieto até agora. Não tem nada pra falar não, eu só não acho o jogo nada demais. Triste. Tava crente que esse era um jogo que você ia levar pra sua vida, assim, ele é muito sua cara. Literalmente, não sei andar de carro, não sei jogar bola, não entendo nada de futebol. Um último detalhe, eu prometo que é rápido, sobre Rocket League, é que na época que ele saiu, eu tava fissurado, eu falei do Barcelona no começo do episódio, tava fissurado em estudar a história do futebol, tanto do ponto de vista político quanto tático, e várias das coisas que eu tava lendo em livro que aconteceram no futebol na vida real, no final do século XIX, começo do século XX, eu vi acontecendo em tempo real no Rocket League. Tipo, no começo do futebol era uma bagunça, os 10 caras saíam correndo juntos atrás da bola, ia todo mundo pro ataque, não existia o conceito de zaga, de meio campo, era um caos absoluto, e eles foram entendendo que distribuir os jogadores em funções dava mais chance de estabilidade de vitória. E aconteceu a exata mesma coisa com o Rocket League, com a diferença que não eram 10 malucos, né? Eram geralmente 3. 4 contra 4 ele é caótico de qualquer forma. O ideal é, no máximo, 3 contra 3, e o Rocket League começou caótico assim, e hoje em dia você vai jogar, pela disposição que os carros estão no começo da partida, um já vai pro gol, outro fica ali no rebote, outro vai pra cima da bola, e eu achei isso muito bonito, assim, porque o jogo não tem nenhuma regra dizendo isso, e foi uma coisa que surgiu culturalmente, espontaneamente na comunidade de jogadores. Legal. Tá, Rocket League, né? É isso? É isso. Tá em nosso 10º lugar. Em 9º lugar, Cardoso. O que é melhor que Rocket League? Lá vem. Qualquer coisa, né? Se fosse qualquer jogo aí, era melhor que Rocket League, mas tudo bem. Eu não sei porque o Cardoso tem tanta implicância com Rocket League. Eu queria saber por que também, confesso. Não, eu acho que a gente passou um tampão falando de um jogo que é completamente qualquer coisa, pô, só isso. Cara, como qualquer coisa, é o jogo mais polido dessa lista. Eu não tô nem brincando. É lógico que ele é mais polido porque ele é muito autocontido, né? Mas é obsessivo quando os caras poliram esse jogo. Mas o que tem a ver polimento com o jogo ser bom, pô? Pô, ele é polido pra ter uma experiência perfeita dentro do que ele se propõe. Basicamente isso. Pelo amor de Deus. Tá bom, chega. Em 9º lugar, a gente tem um jogo que, assim como o Rocket League tá muito bem posicionado na lista pessoal do Marcelo Vinícius, esse aqui tá na lista do Cardoso. Confesso, Cardoso, que eu fiquei pasmo dele tá tão alto na sua lista. Eu gosto de te surpreender, Dan. Eu passo muito tempo pensando em te surpreender. Você passa muito tempo. Entendi. E o jogo é o The Order 1886. Olha aí, ó. Fala aí, Cardoso. Qual são os seus sentimentos? Cara, eu acho que esse jogo, ele é subestimado. Porque, assim, na época, eu sinto que as pessoas não estavam preparadas pro que esse jogo se propõe assim, a fazer. Eu sei, ele tem alguns problemas, ele tem muito Quick Time Event, ele tem alguns bugs, não sei o que. Ele é curto, eu sei que tudo bem. Hoje em dia todo mundo quer jogo curto, então ele se daria bem hoje em dia. Pô, mas eu acho que tudo que ele faz de legal, ele faz muito bem. Então, assim, tipo, você passa numa era em que a gente nunca viu nos videogames, que é a era vitoriana. Quer dizer, já deve ter visto em algum momento, né? Mas sei lá. Ele tem um universo muito bem criado, ele tem personagens maneiros, ele tem um gameplay legal, ele tem um visual que pra época era absurdo, tanto que até hoje, sei lá, eu vi um vídeo do Digital Foundry de um ano atrás falando sobre esse jogo e quanto ele é incrível e impressionante até hoje, tecnicamente falando. Eu acho a história dele muito legal, eu acho os personagens interessantes, eu acho a direção de arte absurda desse jogo, absurda. Eu gosto muito das armas, gosto muito do gameplay do jogo e acho que ele foi injustiçado na época. O que ele é? Ele é tipo jogo de tiro ou o quê? Ele é um jogo de tiro, os personagens atiram, né? Só que aí, tipo, as armas são meio diferenciadas, assim, elas são uma mistura meio... meio steampunk das ideias, assim. Entendi. Eu só ouvi mal desse jogo até hoje. Acho que vocês são as primeiras pessoas que eu vejo falando bem. Por isso que eu achei muito curioso, tá na lista também. Cara, eu gosto bastante. Eu gosto da ideia do The Order, sabe? Mas no fim, eu compreendo que a execução dele não foi como poderia. Ele é bastante inspirado no Uncharted, assim, em termos de gameplay. Tem aquela coisa do cover, tem a coisa de você escalar as paradas. Ele é só um pouco mais duro, né? Tipo, ele não tem aquela jogabilidade do Drake que você consegue fazer absolutamente tudo. O personagem é diferente, né? Como é que é o nome dele? É Galahad, né? O protagonista? É Galahad. É Galahad. Isso. Sir Galahad. E eles são inspirados nos cavaleiros do Rei Arthur, né?
Porque a Ordem foi criada na época do Rei Arthur, e aí foi seguindo, etc. O jogo se passa num universo paralelo, enfim, tem um monte de palhaçada. Ele é um jogo muito inspirado naqueles RPGs Storyteller, sabe? Não sei se vocês já jogaram ou tiveram contato com Vampiro à Máscara, com Lobisomem, Mago e tal, aquele universo, né, do Storyteller. Ele pega um pouco o recorte do lobisomem ali e coloca nessa história, né, de uma ficção científica ali e tal, nessa Londres meio vitoriana, como o Cardoso falou. E tem a coisa das armas, né, que quem já leu ou teve algum contato com Call of Cthulhu, né, aquelas armas de choque, que são inspiradas nas invenções do Tesla e tal. Ele mistura tudo isso numa salada, assim, e faz um universo muito convincente, sabe? Com a direção de arte que é espetacular, os cenários são muito bem feitos, o visual do jogo é todo muito bonito e tudo mais. E é absurdo pra época, assim, tecnicamente falando, ele é muito à frente do tempo, assim, pra 2015. Sim, eu acho que em termos de visual, principalmente, assim, de construção de mundo e tudo mais, eu só acho que, tipo, o meu problema com o jogo é que ele é muito curto, mas o problema não é que ele é curto porque na época tinha muito esse discurso, né, de, porra, eu vou pagar, sei lá, R$200, acho que era R$200 os exclusivos da Sony nessa época. Eu vou pagar R$200 pra ter 6 horas de gameplay, 7 horas de gameplay, 8 horas, sei lá, de gameplay é muito pouco, não justifica. Acho que o problema é que a história parece que foi cortada, sabe? Então, tipo, ele não aproveita o pouco tempo que ele tem pra contar a história naquele mundo que parece ser tão incrível, assim. Tipo, eu me lembro que o jogo termina, eu não vou dar o spoiler aqui, mas, tipo, ele termina num momento que você tem a grande revelação da história. E aí, quando você tem a grande revelação, o jogo acaba. Pô, mas é porque era pra ter a continuação, só que a galera esculachou tanto o jogo que nunca mais teve, né? Eu tenho a teoria de que rolou um lance meio Ground Zeroes. Eles já tinham gastado tanto tempo e tanto dinheiro pra deixar o jogo tão tecnicamente impressionante assim, que eles decidiram lançar o que eles tinham pra poder trabalhar melhor, principalmente a parte interativa, né? Acho que a galera reclama muito da falta de interatividade com aquele mundo. Eu acho que muita coisa tava guardada pra sequência, que nunca vê. E é muito triste que nunca vê a sequência desse jogo, porque ele tinha um potencial muito grande, eu acho. Eu achei bem interessante vocês falando. E o que me chamou a atenção também é que ele teve envolvimento da Santa Mônica também, né? Sim, da Ready at Dawn também teve uma mistureba boa aí. Uma coisa que eu acho, não ironicamente, eu acho ela muito divertida, é que esses dois primeiros jogos, eles são exatamente os dois extremos que são o Cardoso e eu. E eu não digo isso falando, o Cardoso é burro, só gosta de coisa lixo e tal. Não, eu digo isso pensando que é legal pro podcast ter multiplicidade de opiniões e eu acho que fica engraçado e fica dinâmico, assim, né? Tipo, quando a gente discorda, quando a gente se zoa, mas eu acho que o tipo de jogo que a gente gosta, o tipo de experiência que mais pega a gente vai da personalidade da história da pessoa mesmo assim, né? É legal conhecer a pessoa pelo jogo que ela gosta. Ou seja, o Cardoso é péssimo. Caralho, o cara deu uma volta pra me esculachar, mano. Não, a última parte foi zoeira. Não, e detalhe, eu não esculachei ele, eu só falei que eu acho o jogo meio mais ou menos. Caraca, beleza. Não, a última parte foi piada. Mas se vale de alguma coisa a minha opinião sobre The Order, eu odeio esse jogo. Por que você odeia, cara? Eu acho que ele é a reunião de várias coisas que eu acho secundárias na minha relação com o jogo, assim. Tipo, gráfico, essa parte mais técnica. Eu acho que a história dele tem uma sobriedade e um peso que não é muito a minha, né? Eu sou um fã de One Piece. Tipo, eu gosto de coisa idiota. E eu acho que o jogo é muito sóbrio, é muito sério, é muito soturno, assim. Não gosto de Quick Time Events. E o jogo é lotado de Quick Time Events. Então ele é a reunião de várias coisas que me tiram da experiência do jogo, assim. Fez sentido? Só não entendi muito a parte dele ser muito sóbrio, porque não necessariamente isso é um problema, né? Acho que combina com o jogo, assim. Sóbrio não é a palavra. Eu acho que ele se leva muito a sério apresentando muito pouco. Acho que é o jeito que eu colocaria. Entendi. Ele tem mais casca do que conteúdo, na minha opinião. Eu gosto muito do jogo, mas eu gosto muito dele porque, tipo assim, ele aborda um universo que é muito difícil você ver nos videogames, assim. Essa estética dele e tudo mais, é muito difícil você ver sendo tratado e tal, da forma como ele trata, que eu acho que ele trata de uma forma muito interessante, assim. Eu preciso fazer um disclaimer rápido. Eu joguei em 2015, que eu falei, eu tinha acabado de conseguir um Play 4 nessa época. Na época eu não gostei, eu nunca mais voltei pra ele, e eu lembro só do que ele me fez sentir. Mas, pô, são 10 anos. Talvez o Marcelo de 2025, se jogar de novo, acabe gostando. E eu digo isso de coração aberto, assim. Em 10 anos a gente muda pra caralho. Bom, The Order tá aí um jogo que eu acho interessante voltar, revisitar, né? E muitos dos problemas dele do lançamento foram resolvidos com o tempo, assim. Claro que certas decisões de design não tem como resolver, então se você não gosta, não gosta. Mas tá aí o nosso 9º lugar. No nosso 8º lugar, a gente tem o Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Tá aí na Garcia, você ama Metal Gear Solid 5? Então, eu gosto muito.
favorito de Metal Gear Solid 5, curiosamente, foi o primeiro Metal Gear que eu joguei. Eu conhecia a franquia pelo 5 direto, porque se não me engano, acho que deram na Plus uma época. E aí eu peguei, eu lembro que tava na faculdade e tal, e aí eu me viciei, assim, de um jeito absurdo, de nível de ficar acordada a madrugada quase inteira, e chegar até aí virada pra faculdade um dia, porque eu passei a madrugada jogando. Mas foi um jogo que me pegou muito, assim, e acho que, assim, meu contato com o Kojima ter sido também esse jogo, me marcou bastante, assim, porque o jogo já começa, assim, naquelas loucuras dele, assim, maluca, e eu curti muito essa vibe. E aí, a partir disso, joguei muito o 5, e daí eu voltei pra pegar a franquia desde o início. E ainda rejoguei ele depois, tem muitas horas. Eu lembro que até as mecânicas mais aleatórias do jogo, eu fiquei muito viciada, como montar aquele mini zoológico lá dele, lá que pegava todos os bichos e tudo mais. E todo ano eu entrava, tipo, no meu aniversário, porque eu gostava lá de... Da base, né? Sim, pra cantarem parabéns pra mim. Então é um jogo que eu tenho um carinho, assim, muito especial. Não é meu Metal Gear favorito hoje em dia, mas no meu coração ele tem um cantinho especial, assim. Por isso que na minha lista ele tá lá bem posicionado também. E eu acho que é um Metal Gear mais voltado pra ação. Depois que eu peguei a franquia inteira, eu senti que eu gostei mais daqueles primeiros 3 jogos, que tem uma pegada, assim, mais pesada em furtividade, né, e tal. E esse é mais voltado pra ação, mas ele ainda tem um cantinho especial, assim, no meu coração, porque foi basicamente a minha porta de entrada aí pra esse mundo maravilhoso e muito maluco, que é o Kojima, né? Pô, sabe uma coisa que eu me lembro? Quando eu joguei o Phantom Pain, eu lembro que eu já tinha jogado Metal Gear, e aí me veio aquela coisa de tipo, cara, como que eles vão fazer funcionar um jogo que é muito narrativo, uma franquia, né? Que é muito narrativa, com um stealth tendo seu elemento principal ali e tal, num jogo de mundo aberto. Eu era meio descrente de que eu ia achar legal, sabe? E eu acho que a parte mais legal do Phantom Pain é o mundo aberto. Eu acho que o mundo aberto dele funciona muito bem. É impressionante como funciona e como parece que não vai funcionar, mas funciona, sabe? Depois de muitas horas jogando, você continua se interessando por jogar o jogo no ritmo que ele propõe, um ritmo mais livre, mais solto e tal. Eu acho muito legal como ele funciona desse jeito. Você gosta muito também, né, Marcelo, do Phantom Pain? Gosto, e eu não sei porquê, mas eu tenho dificuldade de voltar pra ele. Deve ser porque eu passei muito tempo investido e eu tenho preguiça de recomeçar. Mas quando ele saiu, eu fiquei maluco, assim. Ele tava envolto em muita expectativa pra mim, né? Porque eu tinha maratonado a série Metal Gear Solid pela primeira vez em 2014. Então tava tudo fresco na minha cabeça e eu tava muito na febre. Eu queria jogar ele correndo, porque eu não queria tomar spoiler, mas ao mesmo tempo eu não queria jogar ele correndo porque eu não queria que ele acabasse, assim. Eu tinha essa mesma dúvida em relação ao mundo aberto e hoje em dia eu acho que a gente teve uma época meio, não diria ruim, mas uma época em que tava todo mundo reproduzindo uma fórmula que a gente chama hoje, sei lá, de fórmula da Ubisoft, ou fórmula de Assassin's Creed, de mundo aberto, assim, que acho que tava no limite da saturação nessa primeira metade dos anos 10, e 3 jogos pra mim resolveram o mundo aberto, mudaram a minha perspectiva, porque eu realmente não gostava de mundo aberto até então. E o Phantom Pain é um deles. Muito legal. Acho que o Cardoso não jogou esse, né? Não sei se ele quer falar alguma coisa sobre o jogo. Não, esse eu não joguei. Acho que você ia gostar, Cardoso, do Phantom Pain. Acho que você ia achar maneiro. Eu tô ligado. Sabe aqueles jogos que estão na minha lista pra, um dia chegou lá? Mas é porque eu não terminei os outros ainda, né? E eu quero muito, tipo assim, jogar eles na sequência, bonitinho, até chegar no Metal Gear 5. Eu não sei como foi a experiência da Tainá, mas o Metal Gear, o Snake Eater, o Peace Walker e o Phantom Pain, né? O Ground Zeroes mais o Phantom Pain, eles são uma espécie de segunda trilogia de Star Wars dos Metal Gears, assim. Eles são todos pra mostrar como que o Big Boss virou o Big Boss, igual a segunda trilogia pra mostrar como que surgiu o Darth Vader, né? Então acho que vale a pena jogar em ordem de lançamento, sim. Eu diria pra jogar porque quando eu joguei o 5 logo de cara, muita coisa eu perdi, assim. Por isso que eu joguei ele de novo depois. Aí a experiência foi completa. Então eu super recomendo pegar desde o primeiro. O Phantom Pain também foi o jogo que marcou a despedida, né, do Kojima. Apesar da gente aqui curtir o jogo e tal, né, ele foi muito divisivo, né. Muita gente achou o jogo incompleto e tudo mais. Não deixa de ser a última dança do Kojima com a Konami, né. E tem muita coisa do Kojima ali nesse jogo. Tem várias coisas que o Kojima faz que eu acho intencionais, que a galera fica, vocês estão
lendo muito em cima, ele não pensou em tudo isso. Meio que não importa se ele pensou ou não, mas eu realmente acho que ele é minucioso nesse sentido. Tem uma coisa do Phantom Pain que eu acho que ela é sem querer e que eu acho que ela é muito bonita. O nome do jogo é Phantom Pain, né? Dor fantasma é aquele sentimento de sentir um membro que você já perdeu, um braço amputado, alguma coisa assim. E ele é um jogo que tem pedaços dele faltando, né? E eu não acho que isso foi calculado. Eu acho que a vida aconteceu e ele foi lançado desse jeito e acabou ficando meio poético. Justo. Tá aí então o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, nosso 8º lugar. E... Cardoso, quem é o nosso 7º lugar, cara? Cara, o nosso 7º lugar é o maravilhoso Ori and the Blind Forest. Eu disse maravilhoso só porque ele tá na lista de melhores aqui, mas eu nunca joguei. Mas é maravilhoso mesmo. Ele tá na lista de quem, esse aí? Tá no Marcelos e na Tainá. Isso. Ó, falando em coisas bonitas, assim como a Floresta, o Cardoso elogiou o jogo às cegas. Verdade. Ah, mas aqui ele não errou em nenhum momento, porque esse jogo é maravilhoso. Eu só acho que esse elogio não pode ser as SEGAs, ele tem que ser as Microsofts, né? Porque as SEGAs seria se fosse Sonic e tal. Nossa senhora. Porra! Gostei. Tainá, por favor, fale sobre o maravilhoso Ori and the Blind Forest. Então, o Ori, pra mim, eu acho que é facilmente uma das melhores franquias ali do Xbox. Saiu pra outras plataformas depois, né? Mas era exclusivo inicialmente. E é um Metroidvania extremamente fofo. Eu amo Metroidvania com essa estrutura 2D. É um jogo, assim, lindo. A história é super emocionante. É simples, mas ela é emocionante e consegue comover bastante. Tanto que, quando eu vi, no final do jogo eu já tava chorando. E ele é uma mensagem muito linda sobre amizade também. Tem umas partes pesadas. E, visualmente, assim, ele é deslumbrante. É uma parada, assim, bizarra. Às vezes eu parava, literalmente, pra ver o cenário, ver cada detalhe, porque cada pedacinho parece que foi pensado minuciosamente, assim. Não é um jogo, assim, extremamente comprido. Eu acho que ele tem uma duração super boa, até por conta dessa ideia de cada detalhe ter sido pensado. Mas é um jogo, assim, que... Putz... É um Metroidvania super carismático, eu diria. Tanto ele quanto a sequência eu acho maravilhosas, assim. E, putz, eu queria muito que tivesse ainda mais um jogo. Eu acho que super daria pra eles voltarem pra esse universo. Porque é um Metroidvania, acho que provavelmente um dos que eu mais gosto, assim, no geral. É um gênero que eu curto bastante. E desses atuais é um dos mais fortes. Sério, é aquele Metroidvania que você tem que ir com um lencinho na mão. Mas eu acho ele fantástico. E tu, Marcelos? Eu gosto muito e uma das coisas que eu gosto nele, complementando do que a Tainá falou, é que quando você vai ganhando as habilidades, o jogo vai ficando muito ágil. Tem muitos jogos do gênero que tem uma progressão mais cadenciada, assim, né? Acho que o próprio Hollow Knight entraria nessa categoria. E a exploração no Ori chega a um ponto que ela entra num ritmo que eu acho até frenético, assim. Me lembra um pouco Rayman Legends, Rayman Origins. Principalmente o lance de andar na parede, trocar e tal. A maneira como você desvia de alguns obstáculos. Eu acho que, acima de tudo, ele tem um game feel, na falta de termo melhor, uma crocância nos controles, assim, que é muito rara. Justo. Eu gosto muito da história dele, eu acho a história dele muito bonita. E o jogo é muito bonito, né? A coisa dos cenários que foram pintados à mão. Parece, né? Não sei se foram, mas parece meio pintura, né? É muito bonito o jogo, cara. Eu não joguei a sequência, fiquei feliz de saber que é boa. Ouvindo da Tainá. Sim. Ele parece literalmente uma extensão. Não diria que parece um DLC, que nem algumas pessoas falam de algumas sequências, mas diria que parece realmente uma extensão e amplia a jogabilidade, amplia os cenários, também a grandiosidade da ideia do Ori original. Mas eu tenho um carinho maior pelo primeiro jogo, assim. Ele é bem fechadinho, sabe? Eu acho que ele é perfeito do início ao fim e não mudaria absolutamente nada nele. Eu gosto bastante. A jogabilidade, a mobilidade dele é incrível. Gosto muito que ele é desafiador na medida certa. Não acho ele não tão sofrência quanto um Hollow Knight da vida, mas ele, se você não prestar atenção, você se ferra. Então eu sinto que o lado desafiador dele é mais convidativo, assim, no geral. Putz, eu curto bastante. É uma coisa que eu acho legal do Ori, é o papel que ele representa dentro da Microsoft ali, né? Como um jogo que a Microsoft olhou bastante pra ele, depois fez uma sequência que por muito tempo as pessoas acharam que não existiria. E ele é um jogo diferente do que você espera de um AAA que vai vir de uma empresa como a Microsoft pra vender console, etc, né? Ele é um jogo de plataforma, side-scrolling,
e tudo mais, que eu acho que tá longe de ser o tipo de jogo que encanta as pessoas hoje, assim, as pessoas quando eu digo a massa, né, de forma geral, assim. Ele é bem diferente, sei lá, do Halo, bem diferente do Gears, ele é um jogo muito diferente, assim. E ao mesmo tempo eu acho que ele é um dos principais jogos, assim, uma das principais franquias da Microsoft. Eu queria muito que ele fizesse uma sequência também, apesar de eu não ter gostado muito do 2. Mas eu acho que o universo é muito legal, assim, é muito rico e tem espaço pra fazer mais coisas, sabe? Muito legal. Qual é o próximo jogo da nossa lista, Tainá? Nosso 6º lugar? O próximo jogo é um jogo que eu não joguei, inclusive, é uma das minhas maiores pendências aí, que é o Super Mario Maker. Esse tá na lista do Dan, provavelmente. O maior nintendista aqui, né? Você tem Nintendo, tá na lista do Daniel. E de quem mais? Eu não lembro. Tá na minha, mas eu decepcionei o Dan. Ele falou no grupo que... Tá muito baixo o Mario Maker na lista do... Não, mas aí você subiu uma posição ali, né, que você deu uma alterada na sua lista ali nos 45 do segundo tempo, mas ainda assim achei muito baixo. Você quer falar? Quer que eu fale primeiro? Não, vai aí. Eu já tava no ponto de o que eu coloco aqui. Cara, eu amo o Super Mario Maker. Eu acho um jogo, assim, impressionante. Acho que a Nintendo demorou pra fazer o Super Mario Maker, mas ao mesmo tempo eu acho fascinante que, tipo assim, quem joga Mario há muito tempo, curte a franquia e tudo mais, e que vive essa coisa do YouTube, da internet e tudo mais, você acaba achando várias versões de fã, a galera que joga os speedruns, né, de Mario e tudo mais, blá blá blá. E o que mais tem, assim, pra você achar na internet são fangames, né, do Mario. Jogos que pegavam fases icônicas ali do Super Nintendo, do Nintendinho principalmente, e transformavam o jogo numa grande insanidade, assim, né, do tipo, cara, só uma pessoa muito alucinada consegue terminar essa fase aqui, consegue terminar isso daqui. E se você for pesquisar, você vai achar diversos vídeos, reacts de pessoas vendo outras pessoas jogando. Enfim, é um abismo, assim, profundo de fases mexidas por fãs com coisas absurdas, assim, acontecendo, né? Desde coisas extremamente punitivas e que se tornam engraçadas por você estar vendo uma pessoa se fudendo jogando aquilo ali, até coisas muito interessantes e muito inteligentes que você olha e fala, caramba, isso aqui seria muito legal num jogo do Mario. E o Mario, ele passou pelo aquele momento de ouro dele nos anos 90 como um jogo de side-scrolling, né? De plataforma 2D ali. Depois ele migrou pro Mario 64 e a gente teve a história acontecendo, né? Todos os outros jogos acontecendo. E por muito tempo a gente não teve um novo jogo 2D até ter o do DS, né? O New Super Mario Bros. Também teve versão do Wii. Muita gente não gosta, né? Dessas versões, assim. E por muito tempo as pessoas falavam, né? Poxa, tem gente aí pegando os jogos do Mario e criando fases e tal. Por que a Nintendo não vai e não faz também, tipo, mais Marios e tudo mais, 2D, criativos, interessantes. Até que a Nintendo chegou e fez um jogo e falou assim, tá bom, já que tem um monte de gente fazendo aí, e que vocês gostam de fazer fases, e as fases são melhores do que os nossos jogos, toma aí, faz vocês aí então. Só que faz de forma oficial. E o Super Mario Maker, ele é meio que isso, ele é uma plataforma oficial para as pessoas criarem o que elas quiserem dentro do Mario, só que sem você precisar ser um desenvolvedor que manja de programação de forma muito complexa para poder mexer numa ROM e tudo mais, fazer uma hack ROM. É uma forma muito intuitiva, muito fácil de mexer. E, cara, o lance de você ter o online, onde você joga muitas fases ali que são avaliadas pelas pessoas, algumas impossíveis, outras só muito criativas, com saídas que você nunca ia imaginar ver num jogo do Mario 2D, assim. Cara, eu fiquei muito fascinado pelo Mario Maker quando eu peguei no Wii U. E é impressionante, assim, eu acho muito legal. Eu acho que o 2, ele serve muito mais pra, tipo, continuar o jogo, né, já que ele saiu no Wii U, então toda essa problemática do Wii U ter sido um console que flopou e os jogos ficaram presos lá, então eu acho que a Nintendo fez um 2 mais pra, tipo, ter o Super Mario Maker no Switch, né, do que pra não ficar no passado. Mas o primeiro, assim, pra mim, ele é incrível, sabe? É um jogo muito bom, muito divertido. Eu passei horas e horas e horas criando fases e explorando as fases, assim. É muito legal ver isso. Inclusive, antes de eu passar pro Marcelo falar, que eu acho que ele quer falar também, recentemente, né, o Wii U e o 3DS, eles tiveram seus servidores desligados. A gente não tem mais como jogar online, né, de forma oficial, tanto no 3DS quanto no Nintendo Wii U, mas a comunidade conseguiu criar um servidor próprio dentro do Wii U para quem tem um console desbloqueado. E graças a isso, a comunidade conseguiu reviver as fases do Mario Maker que tinham online lá, de muitas pessoas que perderam suas fases upadas. Muitas fases foram revividas e até hoje a comunidade do Wii U alimenta o Mario Maker através desse servidor criado pelos fãs, assim, pra não deixar morrer o que foi o Mario Maker, né? Quem acompanhou o lançamento na época, a Twitch era muita gente jogando, no YouTube era muita gameplay das pessoas tentando fazer as fases impossíveis. Enfim, acho que criou-se um fenômeno em torno do jogo, foi uma época muito legal e que eu sinto muita falta, assim. O Mario Maker é muito foda. Cara, fazer servidor
pro Wii U, essa galera merece aplausos, assim. Aquele pessoal que vai no estádio em dia de chuva, o time caiu, partida domingo à tarde, chovendo contra o Vila Nova na 2ª divisão e a galera tá lá, assim. Porque puta que pariu. Você quer falar do jogo? Você já cobriu bem. A única coisa que eu queria comentar... o Mario Maker veio muito como uma maneira também de você publicar suas fases sem o medo de 2 advogados de terno e óculos escuros baterem na sua porta, né? Avisando que sua vida acabou e a Nintendo vai destruir sua família. E também que eu acho muito legal, não sei se vocês já viram isso, provavelmente sim. Eu adoro quando surgem manifestações culturais que envolvem videogames pra fora da nossa bolha, né? Eu vivo postando foto de personagem de videogame pintado em muro, coisas assim. E tem um meme que direto ele vai e volta no Instagram, que é tipo, entre aspas, fica tranquilo que é só uma fase. Aí a fase, 2 pontos, e é uma fase bem dessas de mod de Mario, onde tudo é impossível e desgraçado, assim. Não sei se vocês já viram isso no Instagram, principalmente. Sim, já vi. O Mario Maker me lembra muito disso, de como o Mario vai pra muito além dessa comunidade gamer que a gente fala, né? De como é um símbolo que qualquer pessoa entende, mesmo não jogando nos dias de hoje, e é uma linguagem meio que universal. Brabo demais. Só queria falar que o servidor recriado pelos fãs chamado Pretendo. Então, você que tem o seu console guardado no seu armário e acha que nunca mais vai poder jogar os seus jogos online ali, se você tem interesse, se você não tem medo de fazer esse tipo de coisa... Se você pretende jogar... Tá vendo só? É Pretendo o nome. Então é só ir atrás aí que não é muito difícil de você fazer isso no seu 3DS, no seu Wii U. Principalmente se você tem os consoles desbloqueados, né? Já que agora não tem mais eShop, não tem mais servidor, não tem mais nada. Então, enfim, cara, é fascinante o trabalho da comunidade pra não deixar o jogo morrer. Muito, muito legal. Vamos pro próximo, Cardoso? Bora. Qual o próximo jogo? O próximo jogo é uma das maiores franquias da história dos videogames. Talvez uma das maiores franquias da história da humanidade. Acima de Pokémon, acima de Star Wars, acima de tudo. Splatoon. O primeiro Splatoon, né? O primeirão lá do Wii U. Onde ele nasceu, onde a franquia nasceu, foi ali no Wii U. E ele tá na minha lista e na do Marcelo, se eu não me engano, né? Tá. Acho que na sua tá até mais alto que na minha, né? É porque foi um dos 3 jogos lançados pro Wii U, né? Então, quem teve Wii U jogou. Aliás, 2015 já tava puxado, hein? A Nintendo já tava olhando pro console e falava, não vai dar em nada isso aí, vamos dar uma segurada. Tem literalmente 2 jogos. Não, tem Xenoblade, tem outras coisas, mas já era uma época que tava caindo bastante o ritmo de lançamento. E por que você curte tanto o Splatoon? O Splatoon, a Nintendo tem a mania de pegar gêneros, sei lá, que eles são populares e que ela nunca trabalhou, e dar uma cara nova, e normalmente essa cara nova é o que me atrai pra esses gêneros. Por exemplo, o RTS, que é um gênero que eu nunca tive muito contato, aconteceu isso com o Pikmin. E o lance de multiplayer online, principalmente shooter, assim, né? De arena, combate, captura bandeira, esse tipo de coisa, que nunca foi meu tipo de jogo, eles deram uma recalchutada na ideia que eu acho um dos conceitos de esporte mais inteligentes e mais divertidos que já foram pensados. Infelizmente, a Nintendo não tem nenhuma pretensão de ser uma referência, né, no cenário competitivo, muito pelo contrário, ela geralmente sabota as próprias comunidades que querem se profissionalizar, mas eu acho Splatoon, nossa, muito redondo na ideia, né, da tinta, de como ele é visualmente fácil de entender, o conceito principal de meio que um paintball onde você tem que acertar o cenário, ao mesmo tempo que em torno disso os caras criaram uma estética que eu acho, se bobear, o ponto mais forte do jogo, assim, o quanto ele é estiloso, o quanto ele é carismático, o quanto que tudo nele vibra, pulsa. Ele é um jogo que você olha pra Splatoon, você fica feliz. Eu não sei se vocês têm isso. Tipo, você olha pros personagens parados na rua, que você fica feliz, assim. Eu acho tudo genial. Não tem outra palavra. O modo como eles repensaram essas disputas online e o modo como eles enveloparam, né? Toda a roupagem que essa ideia do paintball da Nintendo tem, com essas lulas e polvos e tintas e ao mesmo tempo um cenário urbano, meio streetwear, né? Skate, surf e tal. Um bagulho super radical nos 90. Eu acho tudo, nossa, mágico. O que eu acho legal desse jogo, da franquia como um todo, é que me parece uma Nintendo nova, assim. Tipo, uma Nintendo diferente da Nintendo tradicional, assim. Me parece uma busca deles por conversar com uma galera que vem de outras referências, uma galera mais nova e uma galera que tem mais essa busca da coisa do streetwear e tal. Tanto que lá no Japão, a Tainá deve ter visto, na loja oficial da Nintendo, você tem vários produtos da New Era, uma marca de boné,
enfim, de acessórios e tal, que é muito legal, vendendo produtos de Splatoon da New Era, tá ligado? Nessa loja da Nintendo. Então, tipo, ele tem essa proposta mesmo de ser uma coisa além do jogo, ser uma parada pra estilo de vida mesmo, assim, e eu acho isso muito interessante. Eu fiquei pensando nisso, né? Você que pira muito na cultura, que curte Tony Hawk também, deve ter sido até meio chocante ver a Nintendo nesse caminho. E eu acho que ela fez de uma maneira, tipo, extremamente genial. Por exemplo, no Splatoon 3, eu sei que não é isso que a gente tá comentando, tem toda aquela coisa do armário, de você colocar coisas no armário e tal, e aí você vai lá na loja da Nintendo, você tem como comprar o skatinho que você coloca dentro do armário do Splatoon, tá ligado? Então eu acho isso muito interessante, assim. Aí, em termos de produto, eu acho que ele é um produto muito abrangente que pode trazer muita coisa pro fã comprar. Quando eu visitei a loja da Nintendo em Osaka, eu fiquei surpresa até a quantidade de coisa que tem de Splatoon, assim. Eu acho que tinha até mais do que Pikmin, acho que tava no mesmo nível de Zelda, assim, tinha muita coisa. Eu já joguei um pouco de Splatoon, mas não me pegou muito, então quando eu cheguei lá e tinha Splatoon pra tudo quanto é lado, eu falei, caraca, chegou nesse nível, assim, a franquia, ela chegou no mesmo nível de franquias mais antigas e tradicionais da Nintendo, realmente conseguiu um espacinho ali. Ô Thay, quando você tiver um tempinho, bora jogar um Splatoon 3, a gente te mostra o caminho, a gente lidera o caminho pra você curtir o jogo. Pior que eu topo. Eu realmente só não parei muito tempo pra jogar ele, assim. Eu nem tenho ele, na verdade, eu joguei no Switch de um amigo e não parei, assim, pra olhar ele com mais calma. E hoje em dia é legal porque eles, né, resolveram todas as questões online, tudo funciona bonitinho hoje em dia, então é legal de jogar. E ele, não sei se globalmente, né, é óbvio que ele é popular no mundo inteiro, mas no Japão ele é um fenômeno muito maior do que a gente tem dimensão, que eu acho que é o que a Tainá tava falando, né? E a Nintendo teve outras apostas com uma estética também nesse nível que não vingaram tanto. Eu acho muito incrível que ARMS, por exemplo, que saiu no Switch, não tenha ido pra frente, enquanto Splatoon saiu no Wii U. É lógico que depois ele cresceu no Switch, mas no Wii U ele já era um fenômeno. E ele já tinha essa comunidade apaixonada no Miiverse e tudo mais. É foda. Você pode dizer então que o ARMS não nadou de braçada? Ah, fatalmente. Sensacional. Só pra falar um pouco mais, pra não se alongar tanto mais, mas o Splatoon, cara, eu considero, nessa era moderna da Nintendo, assim, é o jogo mais importante da Nintendo. É o jogo que fez eles entenderem que eles precisavam pisar num outro terreno e que eles podiam sim fazer diferente, né? A gente sabe que a Nintendo pega franquias, transforma franquias dela em muitas coisas, o Mario, Pokémon, Metroid, enfim, o próprio Star Fox, eles já experimentaram muito com todos esses personagens, essas franquias, e o Splatoon é uma franquia completamente nova, né? Que eles tiraram do bolso ali, do nada, e com um conceito muito próprio que funciona muito, né? E isso que vocês falaram sobre ele ter uma coisa cultural em torno dele ali no Japão, isso é muito real, assim. Ele é a moda, ele é a música, tipo, tudo dele é muito característico e os fãs, eles gostam de tudo que gira em torno do Splatoon, né? Das bandas que se apresentam. Tipo, por exemplo, as personagens, né? A Marie, por exemplo, são cantoras de verdade, né? Das bandas e que emprestaram as suas vozes e tudo mais pra fazer as personagens no jogo. Tudo é muito amarrado, sabe? É um universo muito crível ali, tipo, com todos os detalhezinhos pra você se engajar e mergulhar, assim. Eu acho que até o Animal Crossing, né? O Animal Crossing New Horizons, que também foi um marco, assim, pra Nintendo, o Splatoon era, tipo assim, o grande lance da Nintendo. Tipo, e eles lançaram o 2 no Switch no ano do lançamento do Switch, porque era um jogo importante pra sair no lançamento do Switch, sabe? Eles tinham consciência de que o Splatoon era um jogo importantíssimo no primeiro ano do console. E uma última coisa pra comentar que é muito interessante, assim, é que ele é um jogo difícil de você entender sem você jogar, né? Sim. Tipo, você assiste uma gameplay ou você vê alguém jogando, assim, do seu lado e tudo mais, você não pega a parada, sabe? Você precisa jogar. E isso ficou muito claro na época, é uma das memórias que eu tenho de acompanhar a cobertura de evento e tudo mais, das pessoas que estavam cobrindo, inclusive aqui no Brasil, não compreendendo por que o Splatoon estava sendo indicado a tantos prêmios e como o Splatoon venceu prêmios, tipo de jogo de tiro, de jogo de ação e tudo mais, em certas premiações, concorrendo contra jogos como Call of Duty, por exemplo. As pessoas não compreendiam, sabe? Tipo, o que esse jogo tá fazendo aqui nessa categoria? Por que esse jogo está aqui nessa categoria? E pouco
pouco tempo depois ele se tornou um fenômeno, assim, né? De venda e de popularidade, principalmente no Japão, mas no mundo todo, assim. Eu acho que ele é muito importante pra Nintendo, do tipo, cara, a gente pode olhar pra frente também, a gente pode inovar, a gente pode criar coisas novas, e o Splatoon é um exemplo disso, sabe? É muito legal, assim. E detalhe, né? O Splatoon, ele foi barrado em outros momentos dentro da Nintendo. O projeto do Splatoon foi barrado em outros momentos. Tem até uma entrevista do Miyamoto que ele fala isso, né? Que a primeira vez que ele viu o Splatoon, ele não acreditou no jogo. E depois ele deu liberdade criativa pras pessoas e ele não quis participar, né? Ele quis que os caras criassem, assim, os novos caras criassem. E aí nasceu a parada que nasceu, assim. Então, muito foda. O Splatoon é incrível. Muito foda. E legal que virou até referência já, né? Square Enix lançou aquele Fallen Stars e o que mais a galera falava era que era o Splatoon com espuma. Splatoon-like, né? É, sim. É verdade. Então tá aí, Splatoon. Ah, inclusive, né, muitas pessoas falam isso, e é quase um consenso na comunidade de fãs, assim, de Splatoon, que o chefe do Splatoon 1, o chefe final do Splatoon 1 da campanha, é o melhor momento de campanha single player do Splatoon, está no Splatoon 1, que é essa batalha final contra o último chefe. Fica aí essa observação pra quem tiver o jogo ainda, né, ou tiver acesso aí, jogar a campanha e enfrentar esse último chefe aí, que é muito legal. Então tá aí, Splatoon. Vamos pro nosso quarto lugar. Tá chegando aí a reta final da lista. Bora. E é um jogo que tá na lista, acho que de vocês três aí, cara. Que é o Life is Strange. A vida é esquisita. Você A vida é esquisita. Fala aí, Cardoso. Cara, o Life is Strange, o primeiro, né, porque depois foi só ladeira abaixo, eu acho que ele foi um jogo muito interessante pra época. Ele trazia debates e questões que a gente não via muito nos videogames, e a escolha ali final pra mim sempre vai ser uma grande coisa, assim. Pra mim é aquela coisa que define personalidade, sei lá, tipo, tu chega pra pessoa, tá, mas o que você escolheu no final de Life is Strange? Eu acho a história muito interessante, eu acho o clima muito legal, a trilha sonora é muito boa, e na época esse tipo de jogo mais narrativo, com escolha, tava super em alta, né? Acho que é um jogo maneiríssimo, assim, gosto muito. Qual foi sua escolha final? Eu salvei a cidade. Manterei silêncio sobre a minha. Silêncio. Você salvou ela? Mas eu vou explicar. O Life is Strange tá na minha lista. E, se eu não me engano, acho que tá em quarto lugar. O que aconteceu também aqui na lista final. Eu gosto muito do primeiro Life is Strange. Eu gosto do 2 também. Mas a partir do 2 ali, acho que aquele True Colors não achei muito bom. E o último, não precisamos nem falar. Porque na minha cabeça ele nunca existiu. Mas o primeiro Life is Strange me marcou bastante. Eu acho que foi o primeiro jogo com muito foco narrativo que realmente me pegou, assim. Jogo que era mais esse lance de só conversa, só andar e tal. Não era muito minha praia, e Life is Strange meio que mudou isso em mim, assim. Principalmente por conta das personagens, por isso que eu salvei a Chloe no final, mas principalmente por conta da construção de personagens, o jogo me pegou muito. Claro que o poder da Max, eu acho que é um fio condutor excelente também pra tudo que acontece. É muito legal. Então essa mecânica de voltar no tempo, e não é aquela volta no tempo muito grande, é momentânea. Então isso mexe com a dinâmica do jogo de um jeito que eu acho sensacional. Funciona muito bem com esse foco narrativo também. E eu acho também que eles moldaram meio que um estilo ali, né? Quantos outros jogos narrativos saíram depois de Life is Strange com essa pegada, assim, mais focada na história, mais nos personagens, mas também numa mensagem social. Então eu sinto ali que a Dontnod, que é o estúdio que criou o jogo, meio que criou um subgênero, basicamente, com Life is Strange. Eu acho que ele abriu pautas e discussões que faltava chegar no grande público de videogame, sabe? Uhum, e eu sim. acho que a partir do momento que um jogo se torna tão popular ali com essa mensagem, com essas discussões, eu acho que isso abre possibilidades pra outros estúdios também quererem fazer jogos com essa temática, sabe? Uhum. Não, e todo o mistério ali, né, do assassinato e também de quem é o assassino, eu acho que é muito bem construído, tanto que quando vem a revelação, ela é muito impactante, ela é muito pesada também, ele lida com temas muito pesados e não tão distantes. Putz, eu gosto bastante. E quando eu zerei ele, foi um jogo, assim, que desgraçou a minha mente, assim, porque eu primeiro fiquei na dúvida se eu salvava a cidade ou a Chloe, e aí eu decidi salvar a Chloe porque, assim, na minha cabeça aquela cidade só tinha pau no cu e tinha que destruir e começar de novo, mas meio pesado falar isso. Mas eu simplesmente não consegui matar a Chloe, assim, ela era literalmente minha personagem favorita do jogo e eu fiquei, cara, não vai dar. E tem um lance ali de representatividade LGBT que pra mim pega muito. Eu fiquei, cara, não vou conseguir. Só que daí depois que eu zerei, eu fui ver o outro final, né, no YouTube, e aí eu falei, cara, o final que a cidade é salva é extremamente, tipo, de desgraçar a mente, assim. Não foi o meu final, mas eu só vi no YouTube e eu fiquei, tipo, achei extremamente pesado. Eu, apesar de ter escolhido salvar a Chloe, eu sinto que o final verdadeiro, digamos assim, com mais
mais peso é justamente de salvar a cidade. E não à toa, tipo, até hoje a gente fala, né, sobre essa decisão, o que você fez e tal. E eu não consigo pensar em nenhum outro jogo narrativo em que a gente debate tanto sobre a escolha final, uma escolha específica, tanto quanto Life is Strange. Então eu realmente sinto que ele moldou ali meio que um subgênero dos jogos narrativos, e eu gosto muito. E assim, apesar de eles tentarem repetir, né, o sucesso da franquia, tentar reviver ela, eu acho que o primeiro Life is Strange, ele é muito fechadinho, não tem que tocar, e é isso, sabe, bola pra frente. Eu acho que ele teve o sucesso que teve, e meio que podiam deixar a franquia só morrer, assim, Sim. pra ela não precisar ficar voltando com jogos medianos, porque não fazem jus, né, esse primeiro jogo. É meio Toy Story das ideias, tá ligado? Tipo assim, teve sua importância, foi legal, foi sucesso, mas deixa o negócio lá, porque senão só piora a situação, sacou? O Life is Strange 2 mesmo, eu acho que é um bom jogo, mas eu acho que o pessoal meio cai em cima porque ele justamente carrega Life is Strange no nome. Sendo que ele não tem nada a ver com o primeiro jogo, ele só é um jogo narrativo também. Sim. Se ele fosse um outro nome, eu acho que ele até teria se dado melhor, assim, do que foi. O pessoal não ia crucificar tanto. Mas como querem ficar reciclando e tal, e estendendo franquias, né, que é uma tendência aí, não só na indústria de games, mas de filme, série e tudo mais, acabou rolando isso. Eu não joguei todos, né, mas acho que o jogo que eu mais gostei depois da Dontnod foi Tell Me Why, que eles não tentam ser uma sequência de nada, né, só parte de outro ponto. E você curte também, né, o Life is Strange, né, o Marcelo? Gosto bastante, eu acho que nessa época tava em alta, né, esse tipo de jogo narrativo, só que todo mundo queria ser a Telltale e todo mundo queria ser o Walking Dead. Por mais que eu tenha gostado do primeiro Walking Dead, eu sempre achei aquela engine e a fórmula da Telltale muito engessadas, sabe? Quando você percebe quais são os pontos que realmente bifurcam, você vê que os diálogos não têm tanto peso assim quanto parecem, e eu achava a engine super bugada, as animações eu achava elas bem limitadas, assim, e eu acho que Life is Strange deu um passo além, né? Mostrou outras possibilidades narrativas, tanto do ponto de vista temático, quanto de... não é só você andar pra lá e pra cá e conversar, você explorar a interatividade com outros tipos de mecânica também. A estética do jogo conversa muito com a nossa geração, por mais que a gente não tenha crescido nos Estados Unidos. Eu acho que a gente foi muito influenciado pela cultura, então essa vibe meio anos 2000, do tipo de tecnologia, do tipo de música, assim, eu acho tudo muito cativante, na falta de palavra melhor. Eu tô com muita vontade de rejogar, porque eu não lembro tanto dos detalhes, além desses pontos-chave, né? E também porque eu imagino que a Nanda ia engajar também. Boa. Bom demais. Vamos pro próximo? Agora a gente entra no nosso top 3, né? Olha aí. Marcelo Vinícius, quem é o nosso terceiro colocado? Cara, eu tô bem surpreso com essa terceira colocação, porque eu acho que esse jogo seria o nosso Chrono Cross da vez, ou o nosso Half-Life da vez. E aquele jogo que todo mundo espera que tá em primeiro e ele era pra tá em oitavo, assim. Pensando nos nossos gostos em geral. Mas tá super alto, tá aqui com o bronze, que é Bruxeiro 3, The Witcher 3, Wild Hunt. Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que ele deveria estar lá embaixo porque na sua lista ele tá lá em sexto, né? Também, mas o próprio Cardoso ficou surpreso dele estar tão alto. Mas é porque o Cardoso não gosta, porra. Eu respeito o Witcher 3, eu não posso falar que eu sou um grande fã também. Eu acho inegável que o jogo é muito bom, que ele faz muitas coisas muito bem, que ele é muito imersivo. Eu adoro o raio do Gwent lá e tal, mas eu sinto que ele é um desses casos em que a nossa memória sobre o jogo e o tipo de impacto que ele teve na época deixou mais marcas do que o jogo em si. Não sei se vocês têm essa impressão. Cara, eu entendo a importância histórica do jogo e eu fico muito feliz, na verdade, que esse jogo tenha saído e que ele tenha sido tão popular e que ele tenha sido tão amado, porque ele deu a possibilidade do estúdio crescer e a gente poder jogar um dos melhores jogos da história, um dos jogos com seu lançamento mais bem polido e mais bem feito da história, que foi Cyberpunk 2077. Entendi. Ele tá alto na sua lista, né, Tainá, o The Witcher 3. Sim. Eu vou só ignorar essa última frase do Cardoso. Não dá palco pra maluco, entendeu? Então, nunca aconteceu essa última frase. Mas o The Witcher 3, eu acho que tá na minha terceira colocação da minha lista também. Eu gosto muito, na verdade, do Witcher 3. Eu acho que é um RPG com um mundo aberto que eu, pelo menos, considero, não diria exemplar, mas eu diria que eu gosto muito de coisas específicas que esse mundo aberto tem, que eu acho que eu gostaria de ver mais jogos, assim. Um deles, por exemplo, que pra você, por exemplo, fazer uma missão
missão, você não precisa necessariamente pegar ela do zero pra daí ela começar e você poder terminar ela. Você pode, por exemplo, trombar numa missão sem querer, sem ter acionado ela, e fazer ela sem querer. E o jogo entende isso e ele computa isso e fala lá que você daí concluiu uma missão. Teve um momento muito específico quando eu tava jogando a primeira vez, que me marcou bastante e eu falei, cara, isso aqui eu acho que é literalmente um sistema perfeito pra um jogo de RPG aberto. Que foi naquela missão que tem tipo um espírito bizarro perto de uma cidadezinha, e aí você tem a escolha de ajudar o espírito e transferir a alma desse espírito pra um cavalo, se eu não me engano, ou você pode ajudar a cidadezinha. E assim, se você ajudar o espírito, a cidadezinha inteira morre, basicamente, vai sumir, e meio que deixa ambíguo que esse espírito é do mal e tal. E você pode pegar ela do início, se você parar na cidadezinha, ver que tá rolando coisas estranhas lá e falar com os NPCs, ou você pode literalmente de cara trombar com o espírito e já cair no meio da missão, basicamente. Foi o que aconteceu comigo. Então, é uma maneira assim muito orgânica de exploração. Eu lembro que eu tava literalmente, sei lá, eu tava só andando na floresta, nem lembro o que eu tava fazendo. E aí eu vi um barulho, tipo um barulho esquisito. E aí isso me levou até a caverna em que tava esse espírito, e aí eu caí de paraquedas na missão. E aí isso ainda afetou a campanha principal, que daí tem a ver com aquelas criancinhas, envolvendo também as moiras, que daí eu fiquei, cara, tipo, é meio que um efeito dominó, só que você nem consegue ver onde ele começa e termina, porque tudo se entrelaça, assim. E funciona muito bem, assim, ó, o sistema que eles fizeram pra isso. Porque aí realmente você sente que aquele mundo vive independente de você, sabe? Cara, era exatamente isso que eu ia falar. Eu tava esperando você terminar. Eu tô aqui assim, ela vai acabar de falar e eu vou falar exatamente essa frase. Cara, eu acho que isso responde um pouco o que o Marcelo falou. O Marcelo jogou uma pergunta no ar, assim, né? Uma provocação, né? Do tipo, talvez a nossa memória sobre o jogo... Não sei se foi isso que você quis dizer, Marcelo. Da nossa experiência com o jogo seja melhor do que o jogo em si, talvez. Mas eu acho que o lance do jogo, aquele mundo existir e você não ter importância pra esse mundo existir e continuar existindo, é a coisa mais sinistra, cara. Todos os personagens têm rotina. Desde do cara que fica no portão tomando conta até o ferreiro que tá trabalhando na loja e que ele fecha a loja e sobe pro segundo andar pra dormir na cama, sabe? Eu lembro de uma missão que eu peguei naquela primeira cidade que é portuária, que você chega ali, depois que você passa da quest do Barão, acho que é Velen, acho que é isso. Eu lembro que eu cheguei lá, tinha uma missão que envolvia um ferreiro, e aí o cara tava dormindo, a loja tava fechada, e eu precisava pegar um item com ele. Aí eu lembro que eu invadi a casa e eu achei o item guardado na estante, sabe? Tipo, esse item poderia não existir enquanto o cara tá dormindo, sabe? Porque o item tá dentro do cara. Mas não, os caras pensaram que o cara pegou aquele item e guardou no armário antes de dormir. Cara, olha o nível de minúcia do negócio, sabe? Você realmente acredita que aquilo tudo ali são pessoas com rotinas num mundo de verdade, sabe? Isso pra mim é um feito que é difícil demais você ver num jogo tão denso como é o The Witcher, sabe? Que tem muita história, que tem muito diálogo, que tem muitas e muitas e muitas quests pra você fazer. Então, ser tão amarradinho, ser tão convincente, assim, sabe? É muito impressionante o que os caras fazem ali no The Witcher, cara. E é difícil você ver nos jogos que vieram depois do The Witcher, sabe? Jogos que se propõem a ter a mesma vibe, o mesmo estilo, o mesmo escopo, assim, você não vê esse tipo de detalhe, sei lá, num Assassin's Creed, por exemplo, sabe? Num Valhalla da vida. Você não vê essa profundidade nos detalhes, assim. Isso é muito impressionante, cara. Fora o Gwent, fora os personagens, a forma como a história é contada, o plot twist de onde tá a Ciri, sabe? Porra, mano, como assim, sabe? Quando o jogo revelou onde é que ela tava o tempo todo, mano, eu quis tacar o controle longe, eu quis me jogar da janela, eu quis, sei lá, arrancar a minha face e colocar uma face do Geralt na minha cara, sabe? Meu Deus. É isso, cara, é incrível demais, pô. Imagina esse cidadão quando ele descobriu onde a Zelda tava o tempo todo. Eu fui lá na casa do caralho, no estúdio lá e falei, tatue em mim imediatamente. Pior que foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Eu cortei o Rio de Janeiro inteiro, porque o estúdio do maluco era longe pra caralho. Mas enfim, The Witcher 3 é muito foda, eu gosto muito, 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 sim. Eu já voltei pra rejogar, mas eu nunca voltei pra rejogar ele todo, sabe? Porque ele é um jogo que, mano, você tem que ter muito tempo pra jogar, porque ele te consome demais, né? Cada lugar que você vai, cada personagem que você fala, cada coisa que você vê, pode ser um gatilho por uma quest, uma subquest, uma sei lá o que. É muito legal, assim. E tem missão secundária escondida que, se você passar de um ponto específico da história, você pode perder ela, mas o jogo não te avisa. Você tem que ter sido curioso o suficiente pra tentar encontrar ela. E se você não encontrar, tá tudo bem também, sabe? Cada um vai ter sua experiência
experiência ali. Essa é a graça do mundo aberto. Tanto que acho que a minha sidequest favorita, pouquíssimas pessoas jogaram, porque você tem que ir num lugar muito específico, numa hora muito específica. Mas você basicamente enfrenta o líder da caçada, claro que é uma ilusão, né? Numa caverna aleatória em Skellige, porque é uma sidequest. E muita gente não fez essa sidequest porque ela tá muito escondida em um lugar muito específico. Mas eu tive um ano muito maluco aí, eu decidi pegar The Witcher 3 pra jogar de novo e fazer 100%. Meu Deus. Sim, foram muitas horas aí. Mas eu consegui fazer. Eu acho só que o jogo peca muito em muitos pontos de interrogação no meio da água. Essas partes eu acho horrível do jogo. Mas eu considero assim o mundo aberto dele. Acho que tem sistemas ali que eu acho que tinham que se tornar frequentes. Porque, por exemplo, recentemente eu tava jogando o jogo do Indiana Jones, que ele tem áreas semi-abertas, não é nem um mundo aberto. Mas eu entrei numa prisão lá, de uns nazistas e tal, e aí vi que tinha uma cela. E daí tava falando que tava trancado. Daí eu falei, a chave deve estar em algum lugar aqui. Aí eu fiquei rodando lá por um tempão, não achei a chave, fiz abate em todo mundo, achei que podia estar no bolso de alguém, não tava. Daí eu falei, vida que segue, não vou perder tempo aqui também. Aí continuei jogando e tal, aí peguei uma sidequest e a sidequest me mandava de volta pra essa prisão. Daí eu falei, aí quando eu voltei lá, a chave apareceu na parede. Daí eu falei, cara, a chave podia estar ali, eu podia já ter pego ela, já podia ter aberto a porta e ter feito de forma orgânica a missão, sabe? Mas até hoje tem mundos semi-abertos e abertos que fazem dessa forma que eu considero assim que já ficou meio ultrapassado. E eu culpo The Witcher 3, assim, me deixou mal acostumado. Brabo demais. O que você vai falar, Cardoso? Não, eu ia falar que eu gosto muito de uma coisa que é que eles continuaram atualizando e continuaram dando suporte pro The Witcher 3 durante muito tempo. Inclusive, há pouco tempo saiu uma atualização de nova geração do jogo e tudo de graça e tal. Eu acho isso muito louvável por parte da CD Projekt Red. Eu acho legal. E as DLCs, né, do The Witcher 3 são incríveis. Sim. Pô, são uma aula. Sim. Não, aquela Blood and Wine é ridícula de boa. É uma parada absurda. Como ele pega os contos que a gente conhece e subverte no mundo de The Witcher, é uma parada, assim, surreal. É uma das minhas DLCs favoritas, assim, de todos os tempos, inclusive. É muito boa. Chegou a ganhar The Game Awards, não foi? De melhor RPG? Ganhou. Acho que o melhor jogo também, né? Melhor jogo não. Melhor jogo não. Ela foi o melhor RPG. O que eu comentei lá no começo, em que pese tudo que vocês falaram de positivo sobre o jogo, assim, na minha experiência pessoal, eu sempre achei mais divertido conversar sobre ele do que jogar efetivamente. Mas é uma coisa muito particular minha, assim, né? Eu acho que todos os méritos do que o jogo faz, toda a aclamação que ele recebeu é muito merecida. Justo. E tem só um último comentário aqui, que não é sobre a versão que a gente tá falando, mas, cara, por incrível que pareça, o port do Switch é muito legal. É muito bem feito. É aquele negócio que você, quando anunciam, você fala, cara, não tem como isso aí rodar no Switch, e roda muito bem, cara. Evidentemente, não é igual você jogar no PlayStation 5 e tudo mais, mas é muito bem feito. O nome disso é CD Projekt Red, cara. Eles só fazem um jogo bem otimizado. Inclusive o próprio The Witcher, que no lançamento saiu assim, perfeito, sem nenhum problema também. Exatamente. Mas, pô, as histórias eram boas, né? Do cavalo em cima do telhado, era divertido. Eu joguei o The Witcher, eu tenho umas 60 horas de The Witcher. E aí eu lembro de uma missão muito específica, que você entra num condado, sei lá, uma fazenda, sei lá onde é que eu fui parar, e aí todo mundo da fazenda virou porco, todo mundo daquele vilarejo virou porco. Sim. Cara, que missão inacreditável. Quando eu acabei, eu fiquei assim, gente, eu não precisava ter feito essa missão aqui, mas ela é muito foda, ela é muito bem escrita, tá ligado? Ela traz aquela sensação meio Red Dead, assim, tipo, as coisas aleatórias que você encontra no meio do caminho, que são extremamente bem escritas. Eu acho que o The Witcher me deixou com uma sensação que é até parecido com o que a Tainá tava falando, mas eu lembrei de quando eu joguei Majora's Mask, e tinha esse lance do horário e da rotina, e de cada dia tava acontecendo uma coisa diferente, e eu falei, cara, no século XXI, o videogame vai ser só assim, e não foi só assim. Com The Witcher 3 aconteceu algo parecido, né? Você joga e você fala, nossa, agora, narrativamente falando, do ponto de vista de inteligência artificial, de comportamento de NPC, de como ligar as quests, acabou, vai ser tudo assim. E não foi só assim. Não foi, realmente. Bom, tá aí The Witcher, nosso terceiro lugar, e agora o nosso segundo lugar. Quem é o segundo lugar, Cardoso? Cara, o segundo lugar é um jogo que eu nunca joguei, e vocês vão me matar, chamado Undertale. Pô, Cardoso, tem que corrigir isso aí, cara. Pô, eu tenho que corrigir muita coisa, mas não dá tempo. Não tem tempo na vida pra jogar tanta coisa que eu tenho que corrigir, cara. É verdade. Aí ele tá bem alto nas listas de nós três, eu acho, né? Olha só, ele tá em segundo nas nossas 3 listas. Chique. Não, ele tá em primeiro na sua. Caralho, eu tô olhando a lista do Marcelo falando que é a minha. Cara, o moleque completamente dodói da cabeça. Pô, mano, tá tardão já. São quase 2 horas de gravação. Eu tô cansado. Cara, o Undertale eu acho que foi, pensando no ano de 2015, o
fenômeno cultural, acho que a manifestação, a expressão artística mais importante dos videogames naquele ano, quiçá daquela década. Porque eu acho que ele redefine o que a gente entende por jogo independente de várias maneiras, naquela ideia dos estúdiozinhos que faziam homenagens a jogos do passado. E normalmente eles eram releituras muito próximas do que aqueles jogos fizeram. Seja um jogo de plataforma, seja até o próprio Stardew Valley fez depois com Harvest Moon, mas geralmente você tem estúdios que eles têm uma nostalgia muito grande envolvida e eles são muito fiéis à experiência que eles estão tentando retratar. A referência de Undertale é muito óbvia, que é a série Modder, só que em nenhum momento o Toby Fox tenta recriar um Modder dos anos 10, ou um Modder à sua maneira. Eu acho que ele consegue entender o que ele sentiu jogando Earthbound, Modder 3, o que quer que seja, o tipo de sentimento, muitas vezes ambíguo, que esses jogos deixam, e ele conseguiu fazer um jogo em cima do sentimento, não necessariamente só da estética, ou da mecânica, ou de como o jogo funciona. E eu acho isso inacreditável. Ainda mais sabendo por cima a história de como o jogo foi feito, do que aconteceu com a vida do Toby Fox depois. Ele tava literalmente compondo pra Game Freak. Eu acho que é um jogo que conseguiu, dentro dessa coisa que pra mim é muito íntima, né? Essa relação do criador com uma obra que impactou ele, com uma tentativa de expressar aquele sentimento de outra maneira. E isso ressoou numa comunidade de fãs que é maluca. A comunidade de fãs de Undertale, o fenômeno que isso virou dentro dessa comunidade, por mais nichada que ela possa parecer, a ponto de você ver, sei lá, a galera chorando vendo Megalovania sendo tocada numa orquestra, assim, velho, é surreal. Me arrepia só de falar, assim. E eu acho o jogo muito importante por isso, mas também pela maneira como ele conta a história que ele quer contar e como que ele usa as mecânicas pra contar a história que ele quer contar. É uma obra-prima. Se você olha uma foto solta desse jogo, você fala, e você coloca, sei lá, você põe uma foto do Undertale do lado de uma imagem de Phantom Pain, que seja, e pergunta uma pessoa leiga, qual desses jogos é o melhor e o mais impactante de 2015, assim, acho que a maioria das pessoas diria Phantom Pain. Eu acho isso muito bonito, assim, acho que tudo que envolve Undertale, quando eu falo dele, essas histórias que elas são até meio ruim da gente romantizar tanto, porque fica pensando que qualquer pessoa pode fazer um jogo sozinha no quarto dela e dominar o mundo, assim, isso não é verdade. Pra cada Toby Fox tem 10 mil pessoas se fudendo de trabalhar e o bagulho nunca acontece, mas eu acho que é um feito quase mitológico. Tudo que envolve Undertale, assim, parece ter uma magia envolvida, né? E o jogo em si, ele tem isso, a trilha sonora tem isso. Nossa, é surreal. Eu tive uma experiência muito marcante com Undertale, principalmente porque eu em parte sabia o que esperar, eu tinha o spoiler de qual era a sacada do jogo, e então eu comecei ele tentando fazer uma rota pacífica desde o começo, e o Flowey tirou onda com a minha cara por isso, assim. E eu falei, não, isso não tá acontecendo. Eu senti medo, por alguns segundos eu senti medo em um dado momento que o Flowey me acusa de ter feito exatamente o que eu tinha feito, numa hora que eu salvei, deu errado o que eu queria fazer, e eu voltei pro checkpoint anterior pra fazer de novo, sabe? E o Flowey jogou isso na minha cara. Por um breve instante eu fiquei com medo, porque eu tava sozinho no meu quarto e eu me senti realmente observado, assim, sabe? É porque o Undertale, ele cria um arquivo oculto no seu computador, né? E aí o jogo tem um mecanismo que, se esse arquivo tá no seu computador, ele muda a fala do Flower. Cara, é bizarro. Quando você reseta, né, no caso. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma experiência, mas eu real achei que eu tava ficando maluco, que o bagulho tava real conversando comigo, assim. É lógico que durou, sei lá, 10 segundos, mas por um tempo eu travei, assim, eu falei, pera, quê? Isso é o efeito Psychomantis, né? Exatamente. Eu tive a sorte de não saber a sacada do jogo desde o início, e eu fui jogar ele meio como um RPG tradicional. Aquele lance, né, de retórica do poder, você acha um inimigo, você faz o quê? Você tem as ferramentas ali pra bater nele, o que você faz? Você bate nele. Teoricamente, você ganha XP pra você ficar mais forte e assim por diante. Essa é a lógica tradicional, digamos assim, dos videogames. E o que me cativa muito no Undertale é que ele zoa essa ideia. Se você fizer isso, seguir a lógica dos videogames, você se ferra no jogo. E eu não tinha a noção de que tinha, né, essa sacada de rota pacífica e tudo mais, e eu fui jogar ele como um RPG tradicional e eu fui matando geral, matei a Toriel ali, e aí eu me senti muito estranha, porque eu fiquei, cara, mas por que eu tô fazendo isso? Mas daí eu continuei, foi coisa da minha cabeça, continuei. Aí quando eu cheguei, não lembro o quão avançado, mas eu acho que é mais pro início do jogo ali, que você encontra um casal de cachorrinhos
jogos. Quando eu enfrentei eles, quando você mata eles, eles se dão adeus ali na sua frente. E quando isso aconteceu, eu fiquei, cara, isso aqui tá muito errado. Por que eu tô me sentindo tão mal, sabe? Eu fiquei assim, não é possível. Aí eu joguei no Google, eu falei, vou pesquisar o que tá acontecendo nisso aqui. Aí quando eu pesquisei, eu falei, cara, não é possível. E aí eu pensei, vou começar um novo jogo aqui, apagar meu save e começar de novo. E aí eu fiz isso, só que daí o jogo ele lembra ainda que você já jogou uma vez e você já matou. Então não vai adiantar, ele vai continuar computando que eu matei alguém antes ali e mesmo se eu fizer uma segunda rota de novo, não matando ninguém, no final o Samus vai lembrar e, né, vai ter que enfrentar ele e dar aquele final ruim, né? E então pra mim foi um choque muito grande, tanto que eu tive que jogar daí em outra plataforma, Undertale, pra daí fazer finalmente o Pacífico. Mas eu lembro que me marcou muito, assim, porque quando chegou na parte de enfrentar os cachorrinhos e matar eles, eu me senti muito mal, me senti, assim, terrível. E aí, tudo me fez um sentido, assim, eu fiquei, cara, por isso que a Toriel ali não era pra eu ter matado ela, sabe? Eu me senti uma pessoa horrível. Tanto que quando eu falo pras pessoas, assim, que eu matei a Toriel, eu sinto, assim, que eu bati na minha mãe, sabe? Porque é uma coisa feia de se contar. É uma coisa, assim, que deixa você se sentindo horrível, mas eu fico feliz de ter tido essa experiência porque me impactou muito. E não à toa, pra mim, ele tá meio ali como meu indie favorito empatado com Cuphead, que eu sou muito apaixonada pelos dois e não consigo escolher. Pra mim, assim, são dois jogos indies indispensáveis e Undertale eu curto muito essa ideia de... Eu gosto de jogos criativos que tentam sair da caixinha, né? De subverter expectativas. E Undertale eu acho que ele faz isso de forma incrível e também até com um visual que não é tão chamativo, né? Que nem o Celos falou. Se você pega ele do lado de um AAA, as pessoas vão falar... que é esse joguinho aqui com esse visual esquisito? Mas ele tem uma estética ali muito única que qualquer frame que você pega do jogo, a pessoa vai saber que é Undertale. Então, o jogo tem muita personalidade. E eu acho fantástico, assim. O humor dele também, eu gosto de humor idiota. E o jogo tem muito humor de idiota. Tem aquela TV que começa a cantar do nada. Ou o Papyrus, que ele é ridículo, né? O Papyrus é maravilhoso, cara. Sim, ele vai fazer... Que personagem incrível. Ele vai fazer uma armadilha e ele te dá a resposta. É assim, eu acho o humor dele também incrível. A trilha sonora também é fantástica. O Toby Fox, o que ele fez, realmente, que nem o Celos falou, é uma parada mitológica. O cara fez até a trilha sonora do jogo dele e é uma coisa, assim, que é bizarra de boa. Como combina o jogo e a trilha sonora e toda a ideia e o conceito dele. Ele é um jogo muito especial. Tanto que na pandemia eu rejoguei ele. Eu já tinha jogado ele fazia um tempo já. E aí na pandemia eu rejoguei ele e ele meio que se tornou meu jogo da pandemia, assim. O jogo que mais aqueceu meu coração. Porque ele é muito também sobre esse lance de você encontrar força em outras pessoas, né? Quando eu joguei ele na pandemia, ele se tornou ainda mais especial pra mim. Eu sentia ainda mais a mensagem dele. Cara, Undertale é simplesmente fantástico, assim. Eu amo demais. Cara, eu concordo muito com tudo que vocês dois falaram, assim, então eu nem tenho muito o que acrescentar. O que eu posso dizer é que ele é o meu top 1 aqui dessa lista. E na minha experiência pessoal, assim, eu joguei o Undertale tarde, né? Eu joguei o Undertale não tem tanto tempo, na verdade, pela primeira vez. Por incrível que pareça, eu não sabia nada sobre o jogo, não sabia nada sobre a história dele, assim, né? Então essa coisa da rota e tal, eu não fazia a menor ideia. E é curioso que o The Witcher 3 foi por muito tempo o meu jogo predileto desse ano. E por muito tempo um dos meus jogos prediletos, ele ainda é, na verdade. É um jogo que eu gosto muito mesmo, o The Witcher 3. E hoje o Undertale, ele é um jogo que está à frente do The Witcher, não apenas em 2015, mas no meu gosto pessoal, de forma geral, ele está à frente de muitos outros jogos que no passado foram meus jogos favoritos, porque ele é brilhante dessa forma toda que vocês descreveram, assim, e ele é um jogo que ele subverte o próprio gênero que ele passeia em cima ali, que é o RPG japonês, né, e tal, as referências que ele tem, que ele traz, mas ele principalmente, ele debocha de você, jogador, sabe? Ele te tira completamente da sua zona de conforto, de uma forma muito inteligente, muito divertida, muito provocativa. Ele vai causar o medo que ele causou no Marcelos, ele vai causar o desespero que ele causou na Tainá, e a culpa também. E, cara, é incrível, assim, porque eu matei a Tauriel no início do jogo, e a minha culpa veio na Tauriel. Eu não cheguei a matar esses cachorros que você falou, Tainá. Da Tauriel em seguida eu já fiquei assim, cara, tem alguma coisa muito errada, cara. Essa porra dessa flor, essa porra desse clima e dessa música, porque a música muda, aí fica do nada em silêncio. Tem uns negócios assim, eu tava... Sabe quando você tá jogando um negócio, ou consumindo um negócio, que vai te dando uma sensação ruim, sabe? Eu tava com uma sensação ruim jogando, assim. Não tem música de vitória, né? No fim de uma luta, por exemplo. Porque não é vitória, né? Por isso que ele é subversivo, porque ele pega o gênero que ele se inspira e ele inverte tudo, ele bota tudo do avesso, sabe? Tipo, cara, não, vencer não é você matar o seu inimigo, tá ligado? Vencer não é você cair nesse
nesse mundo que você não conhece, do nada, e sair destruindo tudo que você vê pela frente, sabe? E é muito louco, aí, cara, é muito fantástico. É difícil você botar em palavras, assim, eu admiro vocês conseguiram colocar, mas o que eu amo de Undertale, assim, é o quanto ele mexeu comigo como jogador de videogame, sabe? Tipo, depois de jogar Undertale, eu nunca mais peguei um jogo e fui encarar o jogo achando que ele é o que eu achava que ele é, sabe? Aí, às vezes, a gente vai se decepcionar, às vezes a gente vai ver que o jogo, sim, é aquilo que você acha que ele é e tudo mais, porque dificilmente você vai achar outra coisa igual Undertale, mas ele mudou essa minha maneira de enxergar as coisas, sabe? E isso é muito forte, assim. Então, Undertale é um dos meus jogos prediletos da vida, assim, tranquilamente. Eu recomendo muito pra quem tá ouvindo aqui e não jogou o jogo, pro Cardoso que não jogou, que deu uma chance, né, pro Undertale. Eu, por muito tempo, tive preconceito com Undertale, não por causa do visual, como muita gente fala, mas porque a comunidade do Undertale parece uma seita, né? Os caras, assim, eles querem te evangelizar. Foi o que eu falei, é surreal. Surreal, eles querem te evangelizar, você precisa jogar. Não, é o maior jogo, é uma obra-prima, não sei o quê. Não que eles estejam muito errados, né? Porque de fato é uma obra-prima. De fato é absurdo. Então, eu vou te falar que é por isso que eu não joguei até hoje. Que eu acho que o fã de Undertale é muito chato, mano. Sabe quando, tipo assim, passa do ponto e eu já fico meio, tá, vou jogar assim, sabe? Tipo, só pra agradar. Eu vou jogar, mas o fã de Undertale é chato. Cara, joga. É uma grande experiência, assim. Infelizmente, você tá aqui ouvindo muitas coisas sobre o jogo, isso... Não, eu tenho uma capacidade inacreditável de abstrair e não ouvir absolutamente nada que vocês estão falando. Então, passei os últimos 15 minutos aqui, sei lá, pensando em Pokémon GO. Cardoso, você já jogou Earthbound? Não. Tá no Nintendo Online. Começa por Earthbound, então. Se você tá de bode do fandom de Undertale, joga o Earthbound, que aí quando você chegar no Undertale, você vai pegar uma das referências, assim, e vai fazer mais sentido até. Cara, primeiro, eu vou jogar Half-Life 1 e 2, porque se a Tainá pediu pra eu jogar, eu vou jogar. Sim, é isso. Depois de algum tempo, eu vou jogar as outras coisas. Mas, perfeito. Bom, acho que esse é o Undertale, eu não vou falar muito mais não, porque vocês falaram muito bem sobre o jogo. E porque já tem 2 horas de gravação. Também tem esse pequeno detalhe. Só a última dica, joguem no Google, procurem por Undertale 5º Anniversary Orchestra, 5th Anniversary Orchestra. Tem o show inteiro no YouTube, em versão oficial, e é inacreditavelmente foda. Mas ó, já baixei aqui no meu PC, hein, porque eu tinha ele comprado na Steam. Então eu vou jogar. Se vocês também quiserem se encantar mais, é só de jogar Megalovania e Papa no YouTube, que tem uma coisa muito sensacional. Esse é bom mesmo. Chegamos ao nosso primeiro colocado. Quem será que está em primeiro lugar? Quem está faltando nessa lista aqui? Seria o Mario Tennis Ultra Smash? Seria Mario Luigi Paper Jam? Seria Call of Duty Black Ops 3? Eu acho que é Until Dawn. Seria Until Dawn. Pelo amor de Deus. Seria Pro Evolution Soccer 2015? 2016, no caso, né? Que inclusive usava a Fox Engine, né? Foi o primeiro a usar a Fox Engine. FIFA 16 é bom mesmo, hein? Devia ter entrado. É verdade. Quem é, meu amigo Cardoso, o nosso primeiro colocado? Cara, o nosso primeiro colocado é o remaster remake mais pedido da história da humanidade. É Bloodborne. Eu achei que alguém fosse falar alguma coisa tipo Bloodborne. Apenas o melhor jogo da From Software. Cara, vocês perceberam o que aconteceu, né? Ah. Da mesma maneira que eu fui eleito o melhor jogo de 2007, o melhor jogo de 2015 se chama Tainá Garcia, velho. Olha os 4 primeiros colocados da lista dela. Sim. E olha os 4 primeiros colocados da lista final. Isso é pra compensar o que vocês fizeram cruelmente com o meu Half-Life 2 na última vez que a gente gravou. Eu ia falar isso, ela se vingou, ela manipulou o universo pra se vingar do Half-Life e ela mandou nessa lista. Mas tu sabe o que é isso, né, Marcelo? Diga. Isso aí é uma pessoa que tem uma opinião decente sobre videogame, não é uma pessoa que coloca essa porcaria desse jogo de carro de futebol no meio de uma lista de melhores jogos do ano, tá ligado? Eu vou te mandar o documentário do NoClip sobre Rocket League, você vai chorar de emoção. Eu vou assistir, sim. Parabéns, Tainá. Essa manobra é muito difícil de ser feita, até agora você conseguiu fazer uma vez, no Melhores de 2007. Sou reconhecido pela comunidade de ouvintes do Up até hoje. Eu vou comprar pão, as pessoas me param na rua, tipo... Marcelo, melhor jogo de 2007, parabéns, velho. Eu fiquei muito emocionado ouvindo e tal. E agora você chegou nesse grande feito, eu tô feliz por tabela. Vou comprar pão amanhã, mentira. Assim que sair o episódio, eu vou comprar pão só pra alguém me reconhecer. Verdade, Marcelo. Duvido vocês falarem de Bloodborne, gente. Duvido, sim, duvido. Vocês não têm coragem de falar de Bloodborne. Cara, ó, eu vou falar da minha experiência antes deles entrarem a fundo e tal, mas eu fui fisgado pelo
pelo Bloodborne tem pouco tempo, na real, né? Porque eu tava aí meio de bobeira, estava muito triste que tinha acabado Elden Ring, não tinha mais Miyazaki pra eu jogar, e aí eu fui lá, baixei o Bloodborne e me apaixonei completamente pelo clima do jogo, pela trilha sonora, pela pancadaria, por quanto ele é difícil. Que jogo difícil da porra. E, cara, pô, os chefes são tão legais. Pô, que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. Tava adorando. Não cheguei a terminar, mas, porra, com certeza é o melhor jogo de 2015. Peraí, o Cardoso não terminou o jogo que é o primeiro da lista dele? Isso. Pra tu ver como é que é bom. Fascinante. Eu comentei há umas 5 horas atrás que eu comprei o Play 4 com minha rescisão da IBM, né? E o motivo de eu ter comprado o Play 4 foi Bloodborne. Não tinha nenhuma urgência e nem nenhuma necessidade de ter o console. Nessa época eu sequer tava trabalhando com videogames, cobrindo alguma coisa ou nesse sentido. Eu só senti que eu precisava muito jogar esse jogo e eu sinto que valeu cada centavo, assim. Ele foi o meu system seller do PS4. Ele conseguiu uma coisa que eu não sei se já tinha acontecido com outro jogo de videogame. Ele mudou a minha relação com uma pessoa da vida real que eu sequer conheci. Aliás, não com a pessoa, né? Com a obra dele. Explico. Eu sempre tive muito ranço de Lovecraft porque ele era um racista desgraçado. Isso todo mundo sabe. É engraçado, né? Falando explico como se alguém tivesse pedido pra tu explicar. Tu já tava falando, cara. Pô, o cara tá conversando com a outra entidade dentro do corpo dele, tá ligado? Pô, cara doido. Eu já tô fragmentado. Eu tô imaginando o Marcelo sozinho em casa, tá ligado? Olhando no espelho e falando igual, exatamente desse jeito que ele tá falando agora aqui, assim. Não, ele tem um espelho, assim. No lugar do outro bonito, tem um espelho. Ele vira pro espelho, explico. E aí continua. Porra, é essa? Eu já tive muitos amigos que são, né? Lovecraftianos. E a galera falava, pô, e o Cthulhu, e não sei o que, e lê. E eu tinha um ranço infernal, porque eu já tinha lido as citações de como ele escrevia Pessoas Pretas, né? E eu falava, cara, isso não é pra mim, eu não sou o público, eu odeio esse filho da puta, eu quero que ele morra. E Bloodborne me fez reconsiderar, não minha relação com Lovecraft, porque de fato ele era tão escroto quanto dizem, mas me fez entender qual era a parada da obra dele, me fez entender que eu adorava o conceito de horror cósmico. Quando eu tava jogando Bloodborne, eu nem fiz essa associação de começo e não foi, esse é um jogo legal, ele é baseado em Lovecraft, logo Lovecraft é legal. Bloodborne me fez sentir isso com aquele raio daquela mecânica de insight, onde você começa a ter contato com as entidades e começa a ter contato com a insanidade do seu personagem, conforme aquilo progride, assim. Assim como eu fiquei com medo do Flower de Undertale, quando eu comecei a jogar Bloodborne, ele tinha acabado de sair, e tinha um amigo meu que também tava jogando, e as nossas conversas sobre trechos do jogo não batiam, porque eu falava, cara, tal coisa, eu me fudi muito porque tem inimigo tal. Aí ele falou, velho, eu passei por essa parte, não tem esse inimigo, eu não sei do que você tá falando. E eu senti que eu tava ficando louco, exatamente como um personagem de um horror cósmico de Lovecraft, assim. Eu acho que tudo tinha que ser falado sobre o sistema de combate, mecânica, direção de arte, etc, já foi falado, eu vou só chover numa olhada aqui, mas essa minha experiência pessoal com a temática do jogo me pegou demais. Boa. Assim. E você, Tainá? Então, tá esperando vocês falarem a experiência de vocês, porque eu tive uma experiência bem diferente, acho, com Bloodborne. Quando eu joguei a primeira vez, eu não gostei. Eu comecei a jogar e eu não tava entendendo, eu nunca tinha jogado um jogo da From Software, e gostava de Souls no geral, mas não tinha tanto conhecimento sobre o gênero. Aí eu lembro que eu tentei jogar e tal, e naquela rua ali, já com um monte de inimigo e tal, eu não entendia pra onde que tinha que ir, não entendia direito o que tinha que fazer. E aí eu lembro que eu achei muito confuso e eu também tava meio sem paciência, assim. Aí eu não gostei, acabei deixando de lado e, sabe, só ignorei. Falei, mano, um monte de gente fala que esse jogo é bom aí, nem é, e deixei de lado. Aí um tempo depois, alguns anos depois, na verdade, um amigo meu tava muito viciado nesse jogo e comentou comigo, falando que tinha matado um boss lá. É aqueles jogadores assim maluco que vai sem roupinha, vai com, sei lá, nível 1, essas coisas assim bizarras. E aí, conforme ele foi me falando, eu achei curioso, assim, e fui pesquisar mais sobre o jogo e eu sou muito fã de terror no geral, principalmente terror cósmico, e a estética, a direção de arte me chamava muito a atenção. E aí, por conta disso, eu decidi dar uma segunda chance. Aí fui, peguei Bloodborne pra jogar, e aí foi meu primeiro jogo da From Software, meu primeiro Soulsborne, e, cara, nessa segunda vez que eu joguei, eu simplesmente me apaixonei pelo jogo, assim. Eu fui com mais calma e lendo cada documento, lendo cada coisinha, prestando atenção em cada detalhezinho, e eu simplesmente me apaixonei pelo jogo. Eu acho que a atmosfera dele é extremamente única. Que nem eu falei, eu sou muito fã de terror, e esse jogo não é exatamente de terror
terror, mas a atmosfera dele, eu acho que é uma parada, assim, surreal, porque você, sei lá, tá andando numa rua, tá um silêncio, do nada você escuta um grito de uma besta que você não faz a mínima ideia do que é. Você dá aquela pausa e fica, tá, pera, será que eu realmente vou lá? Você fica com medo, sabe? Então ele cria uma atmosfera que eu acho que, assim, não tem igual. Eu amo demais essa atmosfera do jogo. Cara, eu simplesmente amo essa jogabilidade dele, assim. Foi com Bloodborne que eu comecei a realmente gostar de parry, que eu realmente comecei a gostar dessa estratégia, né, do Souls, de ter calma no chefe, e você sabe que você vai apanhar, e você tem que ter paciência e voltar de novo. Foi um jogo, assim, que literalmente me fez apaixonar pelo gênero, me apaixonar pela From Software e ir atrás de Dark Souls depois. Então eu tenho um carinho imenso por ele. Por isso que ele é meu jogo favorito da From Software, meu Souls favorito, e eu diria até que ele tá, assim, no meu top 5 jogos da vida, porque eu considero ele incrível. E a forma também do multiplayer, que é igual de Dark Souls também, né, que você pode jogar até 3 pessoas, é muito divertida também. Jogar ele cooperativamente também é uma experiência super legal. Os chefes, eu acho que o design deles é incrível. A From Software, né, ela é muito forte em design no geral. Essa história também envolvendo deuses bizarros que meio que são contra, né, a humanidade, e todo aquele mistério também envolvendo a doença da cidade, e tem também NPCs que são traiçoeiros, você não sabe quem confiar, e cada NPC tem ali sua trama paralela, e se fizer uma coisinha errada, uma coisinha diferente, a história dele vai mudar. Cada um tem a sua experiência, que nem o Celo estava falando aqui, a experiência que ele estava contando pro amigo dele era completamente diferente, porque por conta, né, desses NPCs, e o level design dele também é muito genial, porque ele não é linear, então você vai ter uma experiência diferente. E eu lembro também quando eu fui... Você pode ir numa cidade quando você é pego por um dos Amidalas, que é uma das criaturas invisíveis, e também pode ser pego pelo Homem do Saco, que o cara literalmente coloca você num saco e leva você pra outro lugar. Nossa, que trauma que eu tenho disso, meu Deus do céu. E você pode literalmente ir abrindo porta e só explorando de boas e tal. E todo o mapa ele é interligado. Eu lembro que quando eu tava, tipo, muito avançado, eu acho que era já depois da Margot, que é aquela babá, né, aquela boss, que eu acho incrível que a música da luta dela é uma canção de Niná, o que é extremamente diferente pra um chefe. Quando você tá naquela área ali, você volta pra área de início. Então, literalmente tudo tava interligado desde o início. É um level design, assim, genial. Eu acho que Bloodborne, não sei se é o melhor da From Software, eu acho que talvez Elden Ring ele conseguiu superar, só que pra mim, no meu coração, não tem outro Souls que supere Bloodborne. Foi o meu primeiro, foi o que me fez apaixonar pelo gênero, e eu sou simplesmente apaixonado pela atmosfera dele, o design, cada detalhezinho dele, cada chefe, até aqueles cálices lá, que é aquelas tumbas lá, que são só chefe atrás de chefe. Cara, eu lembro que eu fiquei horas naquilo lá também. Eu gosto muito também da história, e falar da história pra um jogo da From Software sempre gera muita polêmica, mas eu gosto como ele dá informações e você tem que criar suas teorias, você tem que montar a sua versão da história, o que você interpretou dela, e tem que ler itens, tem que prestar atenção. Eu gosto de como videogame é uma mídia interativa, então por que não usar isso ao seu favor pra contar a história? Então eu gosto muito dessa forma também, e putz, eu acho que eu não tenho o que falar sobre Bloodborne. De vez em quando eu sempre tenho que voltar pra ele e jogar de novo, pelo menos a parte do Yarnan ali, e refazer ela inteira de novo. É meio que uma terapia, assim, pra mim. Eu sou completamente apaixonada, por isso que tá no meu primeiro lugar aí da minha lista. Mágico. Eu já contei aqui do dia que o Cardoso tava enfrentando o Padre Gascon, esqueci o nome dele, é isso? Gargoyne, acho. Isso, Gascoigne. Cheguei a comentar em algum episódio que o Cardoso, primeiro que ele começou a jogar Bloodborne por lobby nosso, né? Sim. Eu e a Tainá, a gente pressionou bastante. Enquanto ele tava jogando, não clicou de primeira, mas depois ele tava viciado, só que frustrado, né? Porque tava difícil. E aí ele ficava pedindo dica. E aí teve esse dia que eu tava de bobeira, acho que era um sábado à tarde, e ele tava comentando, né? Pô, tô nesse chefe, não sei o que desgraça. Aí eu falei, pô, compartilha sua tela aí. Eu não tô com o jogo instalado pra te ajudar a lutar, mas compartilha pelo Play 5 mesmo pra... às vezes eu vejo que você tá fazendo de errado e tal. E aí ele compartilhou, a gente não tava com chat de voz, eu só fiquei com a tela dele na minha TV, deixei em tela cheia, estourei uma pipoca, trouxe a coberta pro sofá e fiquei assistindo de camarote o Cardoso se fuder por coisa de quase 1 hora, assim. Não, nossa. e ele não me ajudou em porra nenhuma. Ele mandou uma mensagem falando, pô, tenta fazer isso aqui. Não falou nada, ele só assistiu a minha derrota. Mas depois de um tempo eu matei. Cara, eu não tenho palavras. Isso devia estar na programação da Globo, assim. Devia ter um momento que você para 1 hora e vê o Cardoso morrendo em um chefe específico de algum jogo. Fantástico. Só pra não dizer que eu não falei nada, eu gosto de Bloodborne, mas eu não amo, assim. Eu tive uma experiência muito frustrante na minha primeira vez jogando, que foi justamente com
um padre, não o Padre Edson. O Coitado do Padre Edson. O padre do jogo aí, que eu acho que ele é, se não me engano, ele é o segundo chefe, né? Depois da fera lá. É o segundo. Eu considero ele o primeiro chefe mesmo, de fato, sim. Porque, assim como no Dark Souls 3, né? Que tem aquele primeiro chefe lá, que é meio que um tutorial, assim. Não é um tutorial porque ele é difícil pra caralho, mas enfim, né? Se você comparar com o resto do jogo, ele parece um tutorial. E eu acho o chefe, o padre, um dos chefes mais difíceis do jogo, tranquilamente, assim. Porque você tá muito fraco. Você ainda não domina o jogo, assim. E ele é muito difícil. Ele é muito acima da média de dificuldade do que os primeiros chefes do primeiro Dark Souls, do segundo Dark Souls, do terceiro Dark Souls. Ele sobe muito a régua, assim. E isso pra mim foi muito frustrante na época. Então eu tomei uma raiva do jogo na época por causa disso. Eu fiquei preso nele, eu não conseguia passar. Morri pra caralho. Eu falei, cara, depois eu volto, assim. Não tô com cabeça. Depois voltei, joguei, embalei um pouco mais. Mas eu acho o Bloodborne um jogo muito difícil, assim. E uma das coisas que eu não amo no Bloodborne, mas que eu entendo que é um dos pontos fortes dele, é que ele não tem tantos estilos de jogo, né? Ele é muito baseado na esquiva e no parry, porque o seu personagem, ele tem esse estilo de combate, tipo o Sekiro, né? Que você tem o estilo daquele personagem lá. Ele não é um RPG igual é o Dark Souls ou o próprio Elden Ring, assim, que as builds são muito diversas, né? E isso é o que eu não gosto tanto dele. Mas eu amo a vibe, eu amo a trilha sonora. Nossa, a trilha sonora é inacreditável, assim. Tem alguns chefes que são fantásticos, algumas batalhas são fantásticas, assim. Mas ele não tá na minha lista, mas não importa a minha lista. Não importa a sua lista, Cardoso. Não importa. Não importa a sua lista, Marcelos. Não importa a sua lista, Tainá. Quer dizer, a sua importa um pouco, já que os 4 primeiros aí estão praticamente os mesmos, então importa. O que importa é a nossa lista final, porque chegamos ao fim dela, ao nosso top 10 jogos de 2015. Vamos repassar a lista, Marcelo? Vamos! Ó, em 10º lugar, tivemos Rocket League, né? Que é o campeão moral. Depois tivemos... Campeão moral do quê? Cara, o Marcelo, ele vai tentar forçar esse Rocket League aí como se não houvesse amanhã. E ninguém vai jogar essa merda desse jogo. 20 milhões de pessoas já jogaram, eu tô suave, velho. Depois nós tivemos The Order 1886, o Invasor. Depois tivemos Metal Gear Solid 5, A Dor Fantasma, Ori and the Blind Forest em 7º lugar, Super Mario Maker em 6º, Splatoon na 5ª colocação, Life's Strange em 4º, e aí o pódio com The Witcher 3, Undertale e Bloodborne nessa ordem. Bom demais, ô Cardoso, não sei se você percebeu, mas essa lista tá pouco nintendista, né? Porra, porque era a época do Wii U, né, Dan? Foi complicada essa era aí, né, cara? Não tinha jogo. A época difícil, né? Foi complicado. Pô, uma fase difícil aí pra Nintendo, né, mas... Pois é, que bom que passou, né? Exato. Foi o que eu falei, brigando pelo acesso, cada ponto valia. Exatamente. Mas essa é a nossa lista, gente. Espero que vocês tenham curtido. Vou propor aqui o debate, como sempre. Deixem nos comentários o seu top 10 de 2015, que eu quero saber, cara, da galera aí, do grupo secreto também, quais são os jogos favoritos de vocês. E a enquete, né, Cardoso, já tradicional, se a lista foi justa. Correto. O que vocês acharam? Gostaram da lista? Concordam com a lista? Lembrando que se vocês não concordam, não importa, mas tá aí a enquete mesmo assim. Porque nada vai mudar a matemática. A gente quer a interação, entendeu? Não Exato. Mudar o resultado final aí, porque isso é impossível. Vamos dar uma passada nas nossas listas pessoais pra gente poder encerrar? Bora. Fala aí, Tainá, a sua lista. Então, em 10º lugar, eu coloquei Hotline Miami 2. Sou muito fã de Hotline Miami. E o 2, apesar de eu considerar bem inferior ao primeiro, ele ainda tem um lugarzinho no meu coração, por isso que ele tá em 10º. Em 9º tem Batman Arkham Knight, que curiosamente também é o Batman que eu acho mais mediano ali, mas eu ainda acho ele um jogão. Toda a trilogia do Arkham ali de Batman é provavelmente meus jogos favoritos de jogo de super-herói. O problema dele é o Batmóvel, né? Isso que estragou o jogo. Então, exato. É tudo que o meu favorito é o Asylum. Esse é foda. Ele é menor, ele é mais contido e tal. Em 8º lugar tem Her Story, que é do Sam Barlow, aquele... Gênio. Sim. Her Story eu curto bastante. É um jogo bem diferente também dos padrões que tem, então por isso que tem um lugarzinho aí na lista. Em 7º tem o Soma, que ele é um jogo de terror, que ele é indie. Ele também é curtinho, ele é muito imersivo e ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é tirar a arma de jogos de terror. Então, jogos de terror que fazem isso, geralmente eu tendo a curtir muito mais, e ele faz isso muito bem. Em 6º lugar tem Metal Gear Solid 5, que já falamos aqui. Em 5º, Ori and the Blind Forest, também já falamos. E aí, eu tenho o meu quarteto do início, que é a nossa lista, né? Life is Strange, The Witcher 3, Undertale e Bloodborne. Inclusive, eu tô muito feliz que
E Bloodborne tá em primeiro lugar, porque até hoje eu não engulo que The Witcher 3 ganhou de jogo do ano, em 2015. Eu sempre vejo muita gente falando assim, não, porque The Witcher 3 foi o melhor jogo da década, não sei o quê. Eu fico, cara, não era nem o melhor jogo de 2015, jamais seria da década, assim. Que isso, então, aspas fortes. É igual o Rodri na bola de ouro. Então eu tô muito feliz de ver Bloodborne finalmente no seu lugar, que é em primeiro lugar. Bom demais. Fala a sua aí, Marcelo. Cara, eu comecei com Life Strange em 10º, Super Mario Maker em 9º, comentamos aqui. Em 8º, um jogo que é um gosto muito específico meu, que é Axiom Verge, que é um Metroidvania que tem uma vibe de desgraçamento mental misturado com transhumanismo, não sei lá, é um lance meio Alien das ideias, que eu acho muito bom, recomendo bastante. Em 7º, Ori and the Blind Forest. Em 6º, Witcher 3, Wild Hunt. Posso fazer só um comentário rapidinho, Marcelo? Diga. Que você deixou claro que você acha The Witcher 3 uma merda, mas mesmo assim, você odeia mais Ori, Axiom Verge, Super Mario Maker e Life Strange. Curioso. Em nenhum momento eu disse que era uma merda. Entendi. Eu não sou o público dele e mesmo assim ele é tão bom e ficou nessa posição. O cara odeia mesmo o Super Mario Maker, cara. Impressionante. Mas, eu acho uma heresia as pessoas falarem tanto de Witcher 3 no ano que teve Undertale e Bloodborne. Isso nunca vai entrar na minha cabeça também. Exato. Eu gosto muito de Witcher 3, mas, putz, tem um abismo entre ele e Undertale e Bloodborne. Fataço. Aí em 5º, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 5 em 5º, sacaram? Em 4º, Splatoon. Em 3º, o brabo Rocket League. Cara, o cara acha Rocket League melhor do que Splatoon, melhor do que Metal Gear Solid 5, melhor que The Witcher 3 e melhor do que Super Mario Maker. Cara, é apenas um fato. Tem o ângulo perfeito de curvatura da parede da quadra em Metal Gear Solid 5. Tá bom, cara, qual é o segundo e o primeiro lugar? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais o vídeo Rocket League. Eu gostava do jogo, agora eu não gosto mais. Os únicos jogos melhores que Rocket League nessa década são Undertale e Bloodborne. Nessa década? Caralho. Tá bom. Tá bom, vou falar a minha aqui. Em 10º lugar, Crypt of the Necrodancer, que é fabuloso. Quem não jogou, jogue, jogo rítmico, muito bom. Cara, o 19º e 8º lugar aqui do Daniel é, tipo assim, aula de pronúncia pica aqui. Vai lá. Pô, em 9º lugar, Pillars of Eternity, um RPG fantástico e que eu já contei isso aqui muitas vezes, mas eu vou repetir, que é o livro do Jason Schreier, o Sanctuary Pixels. Puta, toda vez... Cara, já ouvi isso tanta vez. Cara, é porque esse jogo ele merece muita atenção. E depois que você lê esse livro, né? Esse livro o Jason Schreier conta em cada capítulo sobre um jogo. E um dos jogos que ele conta é o Pillars. Se eu não me engano, ele é o primeiro capítulo. Eu não lembro se é ele ou se é o Uncharted 4. Mas acho que é ele. E a história por trás desse jogo é muito legal, assim. Então eu recomendo muito o livro e a história do Pillars. E o jogo também, que é muito bom. Em 8º lugar, Hits in Heaven Mega Mix. Como é que é? Hits in Heaven Mega Mix. Falei bonito? Falou. Devo corrigir alguma coisa na minha pronúncia? Com certeza vai ter um professor de inglês ouvinte falando... Não é assim que se pronuncia. Então, esse professor faz o seguinte, ele entra em contato comigo e fala assim, cara, tenho aulas de graça pra te dar pra melhorar a sua pronúncia. Aí eu vou falar, com prazer, meu amigo professor. Cara, eu tô vendo esse jogo aí que você botou e não é possível que seja esse jogo aí que você botou na lista. Sketini, Fala comigo. ele só não tá na minha lista porque eu esqueci. Caralho, sensacional. Cara, esse jogo é maravilhoso. Ele é um jogo 100% rítmico, assim, uma história muito mirabolante e divertidíssimo, muito bom. Ele pega basicamente os anteriores, adiciona muitas fases novas, né, e tal, ele tem um caminho próprio a seguir ali, só que ele faz um remix, cara, das faixas antigas, né, e transforma o que era o Riff in Heaven ali numa parada muito, muito legal, cara. Essa é a hora que o Cardoso fala, como assim anteriores? É verdade. Existe isso daí? Não é o primeiro jogo, Cardoso. Não é o primeiro Eu jogo. tô vendo um vídeo do YouTube que eu não tô entendendo nada. Cara, é muito Parece legal. uma coletânea de jogos de ad do celular, do Instagram, tá ligado? Entendi. Mas é muito bom, cara. Recomendo muito. Pra quem nunca jogou a franquia, recomendo conhecer. E pra quem nunca jogou esse é o meu predileto. Em 7º lugar, Splatoon, que é maravilhoso. E que só não está tão mais alto na minha lista porque eu não tive o Splatoon no Wii U. O Splatoon, um amigo me emprestou, ficou um tempão na minha casa na época, mas eu não comprei o jogo na época. Cardoso, Oi. você tá vendo ele se retratando com a comunidade Nintendo? Todos que entram de Nintendo tá assim... Não, porque Splatoon, não sei o que. Ele viu agora que ele tinha colocado em 7º, aí tá tentando se explicar. Tudo errado. Exatamente. Em 6º lugar, Yokai Watch,
que é um jogo muito bom da Level 5 e que eu acho que sofreu do mal de ter sido muito comparado a Pokémon. Eu acho que esse foi o grande problema do Yokai Watch. E apesar disso, ele foi longe, né? Ele teve anime, ele teve mangá. Inclusive o mangá dele foi publicado no Brasil, aqui oficialmente. Muito legal, cara. Ele tem essa essência, né, de jogo de monstrinhos, assim. Só que ao invés de serem Pokémons e tal, são yokais, né? São espíritos ali. E é muito divertido, cara. O humor foda, muito bem feito. Em quinto lugar, o Helldivers. O primeiro Helldivers, né? Que acabou chamando muita atenção da Sony. A Sony foi lá e meteu grana. E agora a gente tem esse novo Helldivers que vendeu pra caramba e que é um sucesso. Mas que ele é basicamente um espelho do Helldivers clássico, que tem uma jogabilidade com câmera top-down. Ele é bem diferente, mas apesar disso, os perks, as habilidades, os inimigos, a vibe do jogo é a mesma, assim. E eu recomendo muito, cara, o primeiro jogo. Ele é realmente bem legal. Em quarto lugar, Broforce. Que é, simplesmente o Metal Slug do futuro. Em terceiro lugar, Super Mario Maker, que a gente já falou. Em segundo, The Witcher 3, que a gente já falou. E em primeiro lugar, o Undertale, obra-prima, magnânima e perfeita. Boa. Fala a sua aí, Cardoso, pra gente fechar. O meu 10º lugar é Broforce, o 9º lugar é Rise of the Tomb Raider, o 8º lugar é o divertidíssimo jogo para jogar com os amigos Dying Light, o primeiro, né? Ele tem multiplayer? Tem, é mó legal o multiplayer, bem divertido. Nossa, eu não sabia. Bem maneiro. Em 7º lugar, Star Wars Battlefront, o retorno do aclamadíssimo jogo de tiroteio do Star Wars, que é bem legal também. Em 6º lugar, o subestimado pelo jogadão Mad Max, o jogo do Mad Max, jogo bem legal, jogo divertido, porradaria, no mundo do Mad Max, carro, destruição, tiroteio em carro, da hora. Em 5º lugar, Batman Arkham Knight, fechando aí a trilogia. E ele tá aí muito por um motivo de eu ter muita saudade dessa Rocksteady, dessa época, porque, porra, só Jesus que aconteceu esse ano. Ano passado, no caso. Em 4º lugar, fui criticado por colocar esse jogo aqui, mas aqui está I Am Bread, jogo em que você é um pão e que você tem que chegar na torradeira o menos sujo possível. Jogo maravilhoso, difícil pra caramba de jogar e bem divertido. O cara tá reclamando do carrinho que joga futebol, mas colocou a porra do jogo que tem um pão que não pode se sujar, mano. Pelo amor de Deus. Pô, maravilhoso, cara. Jogo que conscientiza a gente sobre limpar melhor a nossa casa, pra quando o pão caiu no chão a gente não teria um problema. Porra, que é jogo melhor do que isso? Quando o pão cria vida. A gente aprende com Rocket League. Nada. Zero. Gastar dinheiro. O ângulo perfeito do gol voador, velho. O que a gente aprende com a I Am Bread? Como fazer um pão chegar até a torradeira limpinho. Porra, que coisa melhor do que essa? Isso aí a gente usa pra vida, entendeu? Diferente da porcaria do Rocket League. Em terceiro lugar, The Order, 1886. Enfim, já conversamos aqui. Life is Strange, já conversamos também. E Bloodborne, jogo maravilhoso, perfeito, que eu nunca terminei, mas é bom. Incrível. Fica aqui o nosso agradecimento à nossa comunidade que pede por esses programas aqui especiais, que é muito carinhosa com a gente e que mantém esse programa vivo através da Aurelo. Então, como o Cardoso falou lá no início, mas esse programa aqui ficou longo, então eu vou repetir. Clica no link aqui na descrição e já vai lá fazer a sua escolha em que categoria você quer apoiar o Up para que a gente continue fazendo programas como esse aqui. Esse foi o nosso Melhores Jogos de 2015. Espero que vocês tenham curtido. Vocês gostaram, gente, desse programa? Gostei. Pena que ele tá com 2 horas e 36 minutos. Não, mas, pô, vai ter um corte aí. Ele vai ficar só com 2 horas e 20. O problema é que a gente tem que pagar esse corte todo aí de 2 horas e pouco. Mas tudo bem. E é nesse clima que a gente vai encerrar o programa aqui. Então é isso, gente. Valeu, tamo junto. Semana que vem a gente tá de volta porque o Up não para. Pode ser janeiro, pode ser mês de férias, Natal, calor, frio. Estamos aqui toda quarta-feira para um episódio novo. Valeu, Tainá. Valeu, Marcelo, Cardoso. Valeu, rapaziada. Forte abraço e fiquem com a beleza de um carro cruzando os céus, deixando um rastro de arco-íris. Você tá confundindo o Rocket League com o De Volta ao Futuro, mas tudo bem. Olha aí, tô falando. O futuro é Rocket League. O Cardoso acabou de... Valeu, tchau. Valeu.